Trânsito. Orozimbo Maia tem trânsito intenso nos dois sentidos na altura da Maria Monteiro. No sentido maternidade, tráfego carregado na pista da esquerda da Avenida Brasil até a Sacramento. Senador Saraiva tem lentidão também nas duas pistas, no cruzamento com a Benjamin Constant e na pista da esquerda da Campos Sales até o Terminal Central. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo, então vai passando de skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Alô Bandeirantes, grande abraço pra você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você em Ribeirão, AM 1270, ou então acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do tradicional Bandeirantes Esportiva. Hoje, feriado 12 de outubro de 2021, terça-feira. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você também, viu, Júlio? Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani segue treinando. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time pro jogo desta sexta contra o CRB lá em Maceió. O que é certo é que não terá Rodrigo Andrade. E aí a principal dúvida do treinador. Daqui a pouco, Diogo Matheus, lateral direito do Bugre, vai falar na Bandeirantes. E agora o destaque da Macaca, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira, de muito trabalho na Ponte Preta, que se prepara para o jogo contra o Náutico, sábado, às 4h da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E o zagueiro Cleilton, que estava no departamento médico, vai ter que passar por cirurgia para a reinserção do tendão rompido no osso na coxa esquerda. O atleta está em tratamento e a cirurgia deve acontecer ainda esta semana. Dificilmente o atleta deve voltar a vestir a camisa da Ponte na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui é Brasil! Pode crer, vamos junto. Informações da seleção com Lucas Herrero. Pela seleção brasileira, depois da folga, o trabalho. É aquela história, né? Se o entrosamento não tá muito legal, nada que um churrasco não resolva. Tudo isso porque ontem os integrantes da delegação foram para um sítio na Estrada do Tarumã, em Manaus, e fizeram uma confraternização.
antes do jogo de quinta contra o Uruguai. Lembrando que teremos público, viu? 10 mil ingressos foram vendidos, sendo que devemos ter cerca de 14 mil pessoas na Arena da Amazônia. A atividade de hoje vai contar com todo o grupo e fica a dúvida, será que o técnico Tite vai fazer alguns testes ou colocar força máxima? Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O Timão com vocês, Isabelle Moraes. Boa tarde pra você, pra quem tá sintonizado aqui com a gente na Rádio Bandeirantes, curtindo o programa, curtindo o feriadão nesta terça-feira. Vamos falar de Corinthians, porque olha só, o Timão segue em preparação para receber o Fluminense nesta quarta-feira, às 9h, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. E 5 dos prováveis titulares do Corinthians estão pendurados. Ou seja, se levarem cartão amarelo contra o Flu, ficam de fora da próxima rodada, que é o clássico contra o São Paulo. Olha que vai ter que ficar em alerta. Goleiro Cássio, lateral direito Fagner, João Vitor zagueiro e lateral esquerdo Fábio Santos, além do volante Cantilho, 5 jogadores que vêm sendo titulares com o técnico Silvinho. E por falar no Silvinho, olha o provável time do treinador para esta quarta-feira. Cássio no gol, Fagner na direita, João Vitor e Gil na zaga, Fábio Santos na esquerda, Cantilho, Renato Augusto e Juliano no meio campo, mais à frente o William, Gabriel Pereira e Roger Guedes. 2 jogos abrem a 30ª rodada da Série B nessa terça-feira. O Sampaio Corrêa recebe o Vitória e o Botafogo pode assumir a liderança se vencer o Cruzeiro. Palmeiras, quando surge ao viver de imponente. Em Verdão, na Bandeirantes hoje, Vinícius Bueno. E depois de muita cobrança da torcida que acabou pichando os muros do Allianz Parque, e essa cobrança foi generalizada para elenco, para a comissão técnica e também para a diretoria, o Dudu chamou a responsabilidade para falar sobre esse momento ruim do Palmeiras. A gente sabe que a gente tem um título a disputar, muito importante, mas a gente tem que estar bem, tem que chegar bem no dia 27. É importante a gente voltar a vencer, né? Tem muitos jogos que a gente não vence no Campeonato Brasileiro. A gente sabe da força do Bahia, jogando lá em Salvador. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Léo Pereira é suspenso pela Conmebol e vai desfalcar o Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras. O zagueiro foi punido por 2 jogos por uma cotovelada no primeiro jogo da semifinal. São Paulo, salve o tricolor paulista. Sinal de alerta ligado para o São Paulo, que está próximo ali da zona de rebaixamento. O técnico Hernan Crespo falou sobre a situação. Eu acho que o time está em condições de salvar-se tranquilamente, mas então é normal que devemos ocupar da situação, é normal que se bem temos possibilidades de entrar em Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, também temos que olhar para baixo, respeitar, porque temos muitos times também importantes abaixo como Grêmio ou como Santos, então devemos fazer 3 pontos. O Brooklyn Nets afastou uma das suas principais estrelas, né, o armador Irving, porque ele não quis se vacinar, e sem a vacina contra a Covid, o armador está inelegível para treinos e para jogar em alguns estados nos Estados Unidos. Santos, agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. E as notícias do Peixe nesta terça-feira, Gustavo Soler. O Santos joga nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, fora de casa, duelo que acontece no Mineirão, e não poderá contar com o capitão Carlos Sanches, que levou o 3º cartão amarelo no compromisso contra o Grêmio. Santos terminou há pouco, as atividades no CT Rei Pelé, já vai embarcar agora à tarde para Minas Gerais, e a tendência é que Gabriel Pirani atue na vaga do Carlos Sanches. Então a provável escalação santista conta com João Paulo no gol, Vinícius Balieiro, Emiliano Velasquez e Wagner Palha, meio de campo novamente com Marcos Guilherme aberto na direita, Lucas Braga na esquerda, e centralizados Camacho, Zanocelo e Gabriel Pirani, meio de campo muito jovem, com Pirani e o Zanocelo, e a dupla de ataque novamente com Marinho e Léo Batistão. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde a todos. 2 jogos muito importantes em todos os sentidos pela Série B hoje. 19 horas, Sampaio Corrêa e Vitória,
Deu vitória lá que a Ponte torce por um tropeço. E o Cruzeiro enfrenta o Botafogo. Briga de cachorro grande. Se o Botafogo vencer, assume provisoriamente a liderança da Série B. Júlio. Gleger Zorzin. Olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Abraço para você, Gleger. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Destaque vai para a partida de hoje, às 21h30. O Bahia recebe o Palmeiras. O Palmeiras está cheio de problemas, né? O professor Abel tem tido maus resultados, sendo muito cobrado. Inclusive, agora com o público, né? A cobrança foi muito grande na última partida, jogando lá no Allianz Parque. E ele vai enfrentar o Bahia, que após a chegada de Guto Ferreira, ele mesmo, o Gordiola, começou a entrar no eixo o time do Bahia, que é um bom time. Faltava de um bom treinador para posicionar esse bom time do Bahia. Então, problemas pro lado alviverde, viu, Júlio? Valdemir Gomes. O comentarista da Palavra Fácil. Um abraço para você, Tigrão. Bem-vindo aqui ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio. Um abraço aos amigos do Bandeirantes Esportiva no feriadão do Dia das Crianças, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira e rainha do Brasil. Para dizer que ontem, no meu destaque inicial, falei do Grêmio. Hoje falo de novo, né? Foi demitido o Filipão, o Grêmio está ameaçadíssimo de rebaixamento, a diretoria nos parece, pelo menos a distância, perdida, e a gente fala de time grande, né? De time campeão do mundo, e veja você que de uma hora para outra a maionese desanda. A maionese acaba estragando, acaba coalhando toda, e o Grêmio está aí agora, sem saber exatamente o que fazer. E a nova é a seguinte: o treinador Roger, ex-grande lateral esquerdo do Grêmio, Roger Machado, que acabou de deixar o Fluminense, foi convidado para ser o salvador da pátria, para ser o cara que iria tentar dar um jeito nas coisas, tentar reverter esse quadro de extremo risco de rebaixamento. Por quê? Cria do clube, foi grande jogador na lateral esquerda do clube, foi grande treinador, inclusive com conquistas, e conhece tudo do intramuros do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Mas provavelmente, sabendo de algumas coisas que nós não sabemos, até pela grande ligação que ele tem com o clube, o que disse Roger: presidente, muito obrigado, mas esse ano não pretendo voltar a trabalhar. E o Grêmio, em total indefinição, não sabe quem vai ser o seu novo treinador para tentar a proeza, quase o milagre de conseguir mantê-lo na Série A do Campeonato Brasileiro para 2022. Coisas, às vezes, de desmandos e de descuidos, que em muitas delas acabam sendo fatais, mesmo para os gigantes. Bandeirantes Esportiva no ar nessa terça-feira, feriadão, já tem Batistão também, hein? Com a gente aqui no Bandeirantes Esportiva, tem os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso, é o timaço de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, também é o nosso comandante de esportes. A direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado
Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hoje tem transmissão da Bandeirantes, a bola vai rolar para Palmeiras e Bahia. Bahia e Palmeiras, né, são esperados hoje mais de 10 mil torcedores na Arena Fonte Nova. O governo baiano liberou aí recentemente a volta do público também em Salvador. E o provável Bahia do técnico Guto Ferreira, de Danilo Fernandes no gol, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia, Patrick de Luca, Daniel e Lucas Muni, Raí Nascimento, Juninho Capixaba e Gilberto. Já o técnico Abel Ferreira, do Verdão, vai escalar o time alviverde com Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge, Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony. Quem apita o jogo é Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, e no VAR, o carequinha Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento.
Muito bem, meus amigos, agora são 5 horas e 20 minutos aqui na Bandeirantes. Eu quero o destaque dele. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você. Bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Júlio. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro para falar Guarani lutando pela ponta de cima, a Ponte pela ponta de baixo, mas os dois times com campanhas extraordinárias dentro dos seus respectivos estádios. E é isso que dará a condição para a equipe do Guarani conseguir aí o seu intento mais significativo, que é o acesso, porque até agora já conseguiu 45 pontos, o que dá a ele a condição de permanecer na divisão. A Ponte não luta mais pela ponta de cima, somente pela ponta de baixo, mas está se mantendo 4 pontos à frente do time Londrina, que abre a zona de rebaixamento, 30 pontos, a Ponte tem 34, e vamos analisar tudo isso aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais e também em argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria, qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. Agora são 5 horas e 23 minutos. Convidar você, ouvinte, a participar, mandar a sua mensagem de texto, mensagem de áudio também, aqui para o nosso Fala Galera, né? Feriadão, mas claro que teremos aqui o seu espaço durante o Bandeirantes Esportivo. O nosso WhatsApp é 971021493. 971021493. O código de área aqui do Bandeirantes Esportivo é o 19. Inclusive, Valdemir Gomes, o Jaime de Ubatuba, passando feriadão na praia, né? Sempre muito bom. O Jaime tá aqui, ó, na audiência rotativa, por favor, tivemos o desfecho da charada do Tigrão, JJ ou não? Não. Tá com você o comando. Ainda não tivemos o desfecho, né? Ninguém acertou. Ainda não, então tá valendo. Tá valendo, então. JJ, qual que é o contexto mesmo, Tigrão? JJ... É um fato, uma avaliação que ocorre dentro do campo e com a bola rolando. Então mande aí a sua sugestão. Qual que é o seu chute? Joga o jogo, várias pessoas mandaram, não é? Joga jogando, é um negócio desse tipo aí, muita gente mandou já, não é. Qual será? E por enquanto ninguém acertou. Toda a expectativa tomando conta. O sentimento de expectativa tomando conta do corpo. Eu tô com a sensação que sai hoje, hein? Eu também. E eu nem tô dando dica. Sai hoje. Até porque você não aguenta mais, né, Júlio? Mas hoje eu não dei nenhuma dica. Sexta-feira eu dei algumas. Não, mas sem dicas. Sem dicas. Não, tudo bem. Sexta você escancarou demais. É que o pessoal tava meio desatento. É, isso aí. Boa tarde, Júlio Nascimento. Perguntei ontem pra você não respondeu. Então pergunta para os comentaristas aí, pro Batista. Para o Batista, como o Valdemir falou ontem do Felipão e falou hoje também,
se eu não me engano, já é o segundo barco que ele pula para não afundar. O primeiro foi o Palmeiras, que ele deixou pro Gilson Kleina cair em 2012. Manda aqui o nosso ouvinte Luiz. Tá falando do Luiz Felipe Scolari, né? Deixou o Grêmio, bateu no peito. Mas eu vou recuperar o time, tia. Vou recuperar. Mas não deu não. Por enquanto o Grêmio tá correndo sério risco. E o Felipão não precisa disso, né, Júlio? Mas ele abandonou o Palmeiras. Não, isso não tem a dúvida. Em 2012, você tem apesar razão, do título pós-Copa do Brasil, ele justificou que foi uma confusão com o Valdívia. Mas ele largou o Palmeiras faltando lá 10 rodadas pra acabar, 8 rodadas pra acabar. E quem ficou sem treinador na época foi a Ponte, né? Porque o Gilson foi pra lá, né, Tigrão? Exatamente. O Gilson estava na Ponte fazendo uma belíssima campanha, primeira divisão, hein, Série A. E aí a Ponte conseguiu se manter, mas o Gilson foi inclusive com uma premiação na época, além de um salário muito acima daquilo que era a média dele, claro, o Palmeiras é outra história. E ele ainda foi com uma premiação extra, fora o salário, para salvar o Palmeiras, mas não conseguiu porque é como o Grêmio agora, a situação já era bastante difícil. Só que em 2013, o próprio Gilson Kleina trouxe o Palmeiras de volta, né? Então ele caiu pegando o Palmeiras já numa situação quase que irreversível, e ele realmente não conseguiu mudar essa história, mas em 13, sem perder tempo, trouxe o Palmeiras de volta para a elite do futebol brasileiro. Aliás, é difícil saber parar, né? Poucos profissionais têm esse discernimento. O Luxemburgo, ele até está se recusando a parar, está esticando a carreira. O Luiz Felipe Scolari é a mesma coisa, são profissionais consagrados, conquistaram tudo. O Felipão, inclusive, foi muito mais longe na carreira do que o Luxemburgo, mas também não conseguiu encontrar o ponto certo para parar. Até foi ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro lá no Uzbequistão, foi num centro futebolístico inóspito, totalmente fora do eixo do planeta. Naquela ocasião ele já estava numa descendente. E aí pegou o Cruzeiro, que é o que aconteceu com o Luxemburgo, agora pegou o Cruzeiro também nessa situação terrível, mas são dois treinadores consagrados que não encontraram o ponto certo para poder encerrar a carreira e tentar fazer uma outra coisa. Diferente, por exemplo, do Paulo Autuori, né, que encerrou a carreira de treinador e foi ser gerente de futebol lá no Atlético Paranaense. Até recentemente voltou a ser treinador por uma questão de necessidade. Mas aí fica aí, né, dessa situação. Você acha que o Felipão precisa disso? É que disse aí o Gleger. E não é uma questão financeira. O grande problema, quando o profissional encerra a sua carreira, é levantar de manhã e não ter nada para fazer. Isso é a pior coisa que existe. O ser humano, ele precisa estar envolvido com projetos, com coisas que precisam ser realizadas. Então, quando o cara fica numa situação dessa, que não tem mais o que comprar, já tem um imóvel espetacular, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, fez tudo o que tinha que fazer, e aí também não tem a profissão dele, porque ele encerrou a carreira e não vai se ocupar com outra coisa. Eu lamento muito, né, porque tenho um respeito muito grande pelo Felipão, por tudo aquilo que ele fez para o futebol, mas esses dois trabalhos últimos dele, Cruzeiro e também o Grêmio, mostram um desespero absurdo para trabalhar quando, na verdade, ele não está precisando disso. Não estou nem contando lá o que ele fez no Palmeiras, que já estava na estrada da volta. O Palmeiras apostou nele e ele até ganhou uma Copa do Brasil roubada da equipe do Coritiba, né? Na mão grande lá, com erro de arbitragem, mas rebaixou o time do Palmeiras naquela oportunidade. O Gilson Kleina, quando chegou, não tem culpa nenhuma, porque não havia mais o que fazer, porque o time já estava rebaixado quando foi abandonado pelo Felipão. Então, Felipão, chegou a hora, meu filho. Para com isso aí, porque ninguém vai passar a mão na sua cabeça. A história, ela está aí construída.
Mas quando vai ladeira abaixo na estrada da volta, o que vai ficar são os últimos trabalhos, como foi o 7-1. Ninguém lembra que ele foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Todo mundo lembra que nós tomamos de forma acachapante um 7-1 da Alemanha na Copa aqui no Brasil. Ô CH, e olhando aqui pra Série A também, né? Já pensando na Série B do ano que vem, né, o bicho vai pegar, hein? Porque, ó, Chapecoense tá rebaixada, né? E em breve isso vai se confirmar matematicamente também. Mas 12 pontos, uma vitória e 25 jogos, nossa. Mas aí a Chape sempre que cai, ela consegue montar um time competitivo para subir logo na sequência. O Grêmio é o vice-lanterna. O Sport, um time que tem investimento também aí na zona de rebaixamento. Bahia tá na zona de rebaixamento. Então coladinhos ali, São Paulo com 30 pontos, Ceará 29, Juventude 28, Santos 28. Tô para dizer aqui que duas grandes potências, pelo menos do futebol brasileiro, estão em grande risco de queda, né? Hoje Grêmio e Bahia, mas Santos e São Paulo e o Ceará também, que é um time muito forte aí nas montagens do elenco, são times que estão ali perigando a zona de rebaixamento. Então Série B do ano que vem vai ser mais forte do que já está em 2021. Mas se você pegar do América Mineiro para baixo, todo mundo corre risco. O América tem 31 na Série A e o Bahia tem 26, 5 de diferença. Olha o bloco de rebaixamento aqui, como tá muito consolidado, tá muito perto um do outro. O América tem 31, Atlético Goianiense 31, Cuiabá 31, São Paulo 30, Ceará 29, Juventude 28, Santos 28, aí a zona do rebaixamento. Bahia, que está reagindo com o Guto, 26, o Sport, que está reagindo, venceu 3 seguidas, 26, Grêmio 23, a Chape já foi. Quer dizer que tem 3 vagas para cair, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se a gente considerar o América Mineiro. Tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas se esses grandes aí, o Grêmio, o Santos e o São Paulo, não ficarem espertos, pode sobrar para clube grande estar na Série B o ano que vem, viu, Júlio? Um abraço aqui pro Caio Almeida, grande Caião. Caião, a gente finíssima, né, Alexandre? Alexandre trabalhou com ele também. O irmão dele, o Igor, também, gente fina, joga muita bola, palmeirense fanático, Igão. Abraço pra essa família incrível. O Jonas Jesus tá perguntando se é Juiz Jerico. Se JJ tem a ver com o Juiz Jerico. Alguma coisa do tipo, Aldemir Gomes? Essa foi boa, hein? Não. Eu gostei dessa. Essa foi boa, hein? O nosso ouvinte aqui tá perguntando, Júlio, como está o caso do Brusque? Perdeu pontos mesmo? Qual é a definição? É o Jefferson Carvalho. Quantos pontos ele perdeu? Perdeu 3 pontos. E ontem, Jefferson, a STJD negou o recurso do Brusque, né? O Brusque entrou com 2 recursos, o primeiro negado na sexta-feira e ontem também, novamente, o STJD negou o pedido de recurso, portanto, a perda dos 3 pontos está mantida pelas ofensas racistas contra Celcinho do Londrina. Então, o Brusque, neste momento, tem 32 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, Londrina tem 30. Se ele conseguir recuperar esses pontos, ele iria para 35, passaria Ponte Preta e Operário, mas por enquanto o STJD tem sido firme e não aceitou aí nenhum recurso, manteve essa punição. E você sabe o que é Jerico, Júlio? Jerico? É algo... Jerico? Não sei. Eu sei o que é Jericó, que é uma cidade, né? Jericó é uma cidade, mas Jerico... Jerico não. Jerico é uma denominação comum para jumento. Ah, por isso que é cabeça de Jerico? Ô, seu cabeça de Jerico. Não tem um bordão assim? Cabeça de Jerico. Ah. Ideia de Jerico. Ideia de Jerico aí. É uma outra expressão também. Jerico e jumento é a mesma coisa. Tá ficando... Tá quente, tá esquentando. Abraço aqui pro nosso final, o ouvinte, final telefone 2934. Julicia, você quer saber o que significa JJ? É fácil. Geladinha. Como? Gelada. Boa. Essa aí, ó, jogar junto não é, viu, Paulo? Paulo da Vila Costa e Silva, não é jogar junto. Muita gente tá mandando aí jogar junto, por enquanto não. Mas continue mandando aí, inclusive mensagens de áudio, hein? Se puder mandar áudio aí com seu palpite pra JJ,
Pode mandar aí, ó. Pode ser Júlio jogador, né? Mande Aldo, mande Aldo. Aí, Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Eu posso pensar no nome do meu filho no futuro, né? JJ. Vai fazer igual Júlio. aquele, né? ó. E aí, tá tudo bem? O cara, sim, tá tudo GG. Joinha, joinha. Gelado é com G, Júlio, pelo amor. Claro, Fábio, mas o bicho tá fazendo uma brincadeira. Ele tá fazendo uma brincadeira aqui, que ele fez ele mandou kkkkkkkk. A língua portuguesa é cheia de sutilezas e de pegadinhas, né? Você vê, por exemplo, que hoje se escreve com J, mas geralmente se escreve com G. Você vê que tá cheio de pegadinhas e de mata-burro aí, né? É isso aí. Bom, gente, mande aí suas mensagens pro nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem o Fala Galera pra você com mensagens de áudio também. Agora são 5h36. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Informações do Guarani chegando com o Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Quais as últimas do Bugre? Júlio, essa história aí do JJ vai dar muito pano pra manga, como já falava a dona Nair, minha avó, viu, Júlio? Pano pra manga é boa também, hein? É. Por que pano pra manga, Marquinhos? Não faço a mínima ideia. Aí, ó, mais uma. Já o Batistão, tenho certeza que ele vem com a explicação. Pano pra manga. É uma coisa pra se pensar. Você envolve a manga no pano, e aí... Aí é Batistão que leva vai desvendar. tempo, será? Daqui a pouco ele vai desvendar. Daqui a pouco ele aparece aí, Batistão. É mais um mistério a ser desvendado, né, Gleg? Exatamente. O Marquinhos tá com uma voz de que foi... meio voz de taquara rachada após Cassiano, viu, Gleg? Não, eu ia falar isso. Esse negócio de feriado Cassiano aí não fez bem, não. Cassiano parceiraço, né? Grande Cassiano. Negócio de véspera de feriado é um perigo, cara. Ô, Júlio, agora com relação à equipe do Guarani, né? O Guarani não tá de taquara rachada não, Júnior. O Guarani está numa situação tranquila dentro da competição, claro, né? Que ainda buscando o seu objetivo. Pontos separam o Guarani 3 do G4 do Campeonato Brasileiro e tem o CRB, partida que será realizada na sexta-feira às 19h lá no estádio Rei Pelé em Maceió. Hoje o escolhido para conversar com os jornalistas foi o Diogo Matheus. Ele começou falando do período que ficou machucado no elenco do Bugre. O processo não foi fácil, né? Nunca é fácil ficar fora, foi uma lesão um pouco séria, né? Rompi aí alguns ligamentos do tornozelo e pelo local também da lesão, o pé dominante, né, o pé direito, onde eu mais tenho contato com a bola, então não foi fácil, mas graças a Deus, graças à minha família, né, que me ajuda bastante, minha esposa, né, diariamente me cuidando em casa também, além do tratamento que eu fiz aqui no clube, eu pude voltar e estou muito feliz por estar de volta e por ter voltado e contribuído, né, com uma assistência. O mais importante de tudo foi a equipe ter vencido o jogo. Gostaria que você falasse da briga pela titularidade na lateral direita do Guarani e também da questão do Bugre para buscar o acesso, né? São 9 jogos e tem que vencer 6. Como vocês estão trabalhando tudo isso? Bom, sobre a briga, né, pela titularidade, não me considero titular no momento. Cada jogo é uma nova história, cada semana a gente tem que brigar novamente e mostrar, né, para o treinador que estamos em condições de começar o jogo e é ele quem decide. Mas é extremamente importante para o Guarani, só o Guarani, né, tem a ganhar com essa disputa, uma disputa extremamente saudável entre nós. Tanto o Ludwig quanto o Samuel são 2 amigos e a gente está a todo momento conversando, um tentando ajudar o outro de alguma forma. A gente sabe que quem entrar para jogar vai contribuir bastante. O Samuel, né, tem uma grande experiência, teve um acesso recente, né? O Ludwig é mais jovem, né? Vem iniciando aí a sua carreira, mas também já demonstrando uma personalidade incrível e tanto é que nos jogos que ele jogou ele demonstrou isso, fez gol, contribuiu grandemente com a equipe. Então só o Guarani tem a ganhar com isso. E sobre a meta, nós buscamos olhar jogo a jogo, cada jogo é uma final para nós, não adianta pensar, né, em 6 vitórias, se não houver a primeira, né, e consequentemente a segunda, enfim. Então é importante a gente visar jogo a jogo, analisar cada adversário, né, com
com muita calma e procurar dar o nosso melhor a cada jogo, assim como foi, né, nesse último jogo contra o Londrina. O jogo contra o CRB foi tema na coletiva do jogador. Cada jogo é uma final, olhamos da mesma forma que foi contra o Londrina, né? Era determinante conquistarmos os 3 pontos, agora contra o CRB, com todo respeito à equipe deles, né, jogando fora de casa. Eles vão ter o apoio da torcida deles, mas nós vamos jogar, temos que jogar, né, buscando sem dúvida a vitória, um confronto direto, né, vencendo a gente se iguala aí em número de pontos com a equipe do CRB. Então cada jogo é uma final, não tem muito segredo, cada jogo é como se fosse o último, né, tem que dar o melhor mesmo a cada jogo, porque realmente os pontos que conquistarmos vão ser muito importantes aí na nossa luta, né, nessa briga, nessa reta final pelo acesso. Falou da volta do torcedor e a contribuição que a torcida poderá dar para o Bugre na reta decisiva da competição. Sem dúvida é sempre mais gostoso, mais prazeroso ter a torcida com a gente, né, a nossa torcida no nosso estádio. Foi muito bacana, muito bonito mesmo ver a torcida gritando, cantando ali, né, principalmente no segundo tempo, um clima realmente especial, e foi a primeira vez, né, que eu pude jogar com a torcida do Guarani no estádio, e é um dia que realmente não vou esquecer. A torcida ali chamando o nosso nome, gritando, nos apoiando, é especial, a gente sente falta. O futebol vive e respira, né, com os torcedores, sem o torcedor é diferente, né? O futebol precisa do público, da torcida, o clube só existe por causa, né, dos torcedores, e é bacana. Espero que cada vez mais, né, o público possa comparecer em maior número e que toda essa situação, né, de pandemia, de Covid, que tudo isso possa ser resolvido, né, de uma vez por todas, que os casos diminuem, né, cada vez mais, para que as pessoas possam voltar a ter uma vida ainda mais normal, né? Quanto mais pessoas no estádio, para nós melhor, principalmente nessa reta final, né? Temos jogos importantes em casa também, confrontos direto em casa, e ter o apoio da torcida ali, né, nos incentivando é muito importante para nós. Partida contra o CRB será determinante para o Guarani buscar o acesso. Bom, nessa reta final é extremamente importante, sim, né, a gente ter uma sequência de vitórias, e é isso que nós vamos buscar. Não temos só o CRB, né, pela frente, temos outros confrontos diretos, mas visando, né, nosso principal adversário no momento é o próximo jogo. Como eu falei, sempre o jogo que vem a seguir é o mais próximo, é o mais importante. Então, com certeza é fundamental, né, um bom resultado lá em Maceió contra o CRB, um adversário direto. Vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil, legal que vai ter público lá também, né? Mesmo jogando fora de casa, o clima é diferente, e nós vamos encarar esse jogo como uma final. Bom, Júlio, aí palavras do Diogo Matheus, atleta que retornou na última partida como titular. Ele saiu naquela oportunidade porque se machucou, explicou a contusão e agora retornou. Peça importante para o Daniel Paulista, já para o jogo de sexta-feira lá em Maceió, hein, Júlio? Com certeza, né? Aliás, a gente vai comentar na sequência sobre o Guarani, sobre essa volta do Diogo Matheus ao time titular, mas antes, informações do trânsito. Trânsito. Campinas Montemor tem boas condições, mas o motorista chega a reduzir a velocidade no sentido Lix da Cunha, na altura da Vila Boa Vista. A Santos Dumont não apresenta pontos de lentidão, no sentido Viracopos e no sentido Prestes Maia. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Carlos Batista. E eu quero falar agora da Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda. Linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302,
e também na Avenida John Boindulope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E lá no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146, no Jardim Rosolém. Qualquer dúvida aí, né, que surgir para saber se não pegou direito aí os endereços, entre no site, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Diogo Matheus voltou no último jogo, né, ao time titular do Guarani. Queria até saber do Tigrão, comentou o jogo contra o Londrina, né, essa vitória aí do Guarani por 3-0. Como foi a atuação do Diogo Matheus e se foi um acerto o retorno dele ao time titular depois dessa troca do Daniel Paulista, Tigrão? Eu acho que foi um acerto, Júlio, na medida em que eu mesmo reivindicava a volta dele em função da experiência, mesmo respeitando o bom momento e as ótimas partidas que fez o Matheus Ludic. Mas no momento, me parece o Diogo Matheus um jogador mais contributivo, um jogador com um pouco mais de algo a dar pela sua experiência, por já conhecer os atalhos e pela sua regularidade. No jogo especificamente, ele teve uma atuação discreta. Inclusive, eu já dei realce a isso daqui, inclusive no próprio momento real, no momento em que aconteceu a jogada, em que os fatos aconteciam ainda com a bola rolando, e depois voltamos a falar aqui no Bandeirantes Esportiva. Ele ia ser sacado. O Matheus Ludic, que estava na beira do campo e também estava ali prontinho para entrar, já com a placa na mão do representante, a placa eletrônica, o Lucão do Break. E aí ocorre um cruzamento deslocado pelo lado esquerdo, estava nesse momento deslocado realmente o Bruno Sávio. Ele levanta e o Diogo Matheus escora no segundo pau para dentro da pequena área e o Todinho mergulha, dá um meio peixinho e mete na rede. Então o Todinho e o Diogo Matheus iam ser sacados, mostrando que a atuação de ambos, e seriam as duas primeiras alterações do Guarani. O jogo estava 0-0 já no início do segundo tempo, mostrando, né, que a atuação de ambos não tinha agradado. Então ele, pela falta de ritmo, não jogou nada parecido com aquilo que ele produzia quando deixou a equipe por contusão. Isso é indiscutível. Mas eu pergunto aos amigos, como foi aos 10 minutos que aconteceu essa jogada. Ele ia ser sacado exatamente ali. Se a bola sai, ele não teria continuado na partida. Mas eu pergunto, como que ele vai recuperar a sua forma física e o seu ritmo de jogo sem jogar? Ele tem que ir sendo inserido aos poucos. Com certeza, ser mantido na sexta-feira lá contra o CRB em Maceió, ele já vai render um pouco mais, porque estará um pouco mais recuperado, estará com um pouco mais de ritmo, estará com a condição atlética um pouco melhor. Mas foi discreta a atuação dele. Só que eu ainda insisto, acho que ele tem muito a contribuir e eu o manteria no time. Mas tem essa sutileza aí do futebol. No momento da substituição, ele participa do gol e aí continua na partida e vai até o final mesmo tendo recebido o cartão amarelo. E aí, colega Zorzinho, Diogo Matheus, né, foi uma das principais novidades aí do Guarani nos últimos jogos aí e falou sobre essa disputa com o Samuel Santos e o Ludic, elogiou muito o Ludic, que é um garoto. O Samuel Santos é um jogador de acesso e ele é o titular aí com o Daniel Paulista. Antes da lesão era assim, agora retomando a sua condição. Então, né, Júlio, eu sempre defendo a permanência dos meninos da base e acho que o Ludic, vinha fazendo gols, né, fazendo grandes jogos, bons jogos, inclusive. E assim, tudo bem, o Diogo Matheus é o titular, né, entrou em forma, voltou, tinha saído por contusão, mas você travar a ascensão, o crescimento de um menino, como é o caso do Ludic, e olha, vinha jogando muito bem, tá? Ajudando demais o Guarani. No mesmo nível aí, se não... eu vi pedaços do jogo, né? E o Tigrão acabou de dizer aí, ó. Tecnicamente, ele não fez um bom jogo. Ele contribuiu ali na hora do gol. Ele tem uma certa experiência. Ele é um jogador, né, que fecha a linha muito bem, a primeira linha, para defensivamente falando. É um jogador que tem qualidade a hora que chega à frente. Mas
né? Eu estou aqui discutindo a ascensão do menino Ludic, né? O crescimento desse atleta que vem fazendo bons jogos e um grande campeonato, inclusive com gols decisivos, ajudando a equipe do Guarani. Eu não tive a oportunidade de comentar sobre isso, mas apesar do bom resultado, né, da escalação de começo do Daniel Paulista, eu ainda teria dado sequência ao Matheus Ludic. Eu acho que isso daí não ia mudar em absolutamente nada no resultado, no desempenho do time, a presença do menino, muito pelo contrário. Que já estava jogando, já estava com ritmo, né? Já estava encaixado no esquema e por isso eu não teria trocado, não teria de forma alguma. Ó, deixa lá o Diogo Matheus, continua treinando, continua fazendo os trabalhos e a hora que aparecer uma oportunidade, sim, volta ao time. Mas tirar do jeito que o Daniel Paulista tirou, eu não concordei. Realmente eu não concordo. Sabe por quê? Porque na grande maioria dos casos que aconteceram parecidos com esse, ele não mexeu. Se lembra quando o Carlão voltou? Lá no começo, ele tirou o Ronaldo Alves? Não. Ele manteve ali Thales e Ronaldo Alves até que apareceu a oportunidade e o Carlão voltou, né? Então ele tem usado esse critério. E pro menino não, por quê? Então eu teria mantido realmente o Matheus Ludic, que é um baita do menino, um baita de um jogador, vem fazendo bons jogos, mas tá bem escalado, né? O Diogo Matheus é muito bom jogador também. Mas eu não teria, viu, Júlio, ouvintes, não teria tirado essa sequência do menino. Muito bem, CH, quero te ouvir também sobre o Diogo Matheus, né? O Matheus Ludic teve assistência no período de ausência do Diogo Matheus, ó. 2 assistências e 1 gol marcado. Era o terceiro jogador que mais tinha passes certos na equipe, o quinto que mais desarmava. Boas estatísticas para o Matheus Ludic, mas a opção do técnico foi pela volta do Diogo Matheus. Aí é muito pessoal do treinador, né, Júlio? É um jogador experiente, a gente não pode tirar isso do Diogo. E quando machucou ele estava bem. Mas o Ludic também estava bem. Então não é que está errado. Eu não acho que está errado, não. Eu acho que é uma coisa pessoal do treinador. Eu não teria trocado também, mas não está errado também. Tanto é que, por caminhos tortos, acabou dando certo. O Diogo deu passe para o primeiro gol e, através do primeiro gol, o Guarani desafogou o jogo. Então não está errado, não. Agora, eu também tenho o pensamento do Glegger da sequência do jogador da base. Mas é muito pessoal. O treinador tem algumas preferências que a responsabilidade é dele. Eu não faria igual, mas eu tenho que respeitar o trabalho dele, porque toda hora eu estou falando que o trabalho do Daniel é bom. Então, se é bom, eu tenho lá as minhas confianças, discuto, faço alguma divergência em alguma escolha que ele faz, mas o trabalho do cara é bom. O trabalho do Daniel Paulista é bom. Ele é limitado, ele está no começo da carreira dele, mas o trabalho dele é bom no Guarani. Então, não acho que está errado, não, mas eu não teria trocado, Júlio. E você, Batistão, o que pensa sobre essa disputa na lateral do Guarani, além do Diogo Matheus e do Ludic, lembrando que tem a opção aí do Samuel Santos, que na entrevista de apresentação garantiu que é um jogador versátil. Se precisar, ele joga no meio, joga de volante, joga de lateral, dos dois lados, mas o Samuel, por enquanto, não tem tido espaço nesse time do Guarani. O Diogo Matheus era titular, saiu por motivo de contusão, conseguiu se recuperar, voltou no banco para poder ganhar ritmo aí nos treinamentos e naturalmente o técnico o colocou de volta como titular. O Matheus Ludic tem méritos porque no período de ausência do titular ele deu conta do recado. E o técnico tem que ter critérios muito bem ajustados. Se o jogador saiu do time por contusão, não saiu por deficiência técnica, se saiu do time por contusão ou cartão, ele tem, por critério justo, retornar ao time titular. Pode ser até que ele perca no jogo subsequente a posição titular caso não vá bem, que não é o caso aí do Diogo Matheus. Então está correto o técnico dentro desse critério adotado. Jogou o Ludic no período de ausência muito bem, foi bem, fez gol, foi um jogador que esteve integrado ao elenco de profissionais, não deixando cair essa parte direita
do sistema de marcação e também no ataque quando ele lá esteve e cumpriu o seu papel, ou seja, ele é um reserva e quando o titular se ausentou, ele foi chamado a intervir e deu conta do recado. Ok, simples assim. O técnico está absolutamente correto. Na sequência dos fatos, se o Diogo Matheus não estiver bem, é simples, só tirar o Diogo Matheus e promover a titularidade do Matheus Ludic. Mas no jogo em que o Matheus Ludic se ausentou, que foi nesse contra a equipe do Londrina, porque o titular já estava apto para atuar, nós temos aqui que valorizar aí o critério do treinador. Ele esteve absolutamente correto na minha visão. Muito bem, aqui rapidinho atendendo algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, inclusive você ouvinte, torcedor do Bugre, pode continuar mandando aí as suas perguntas, 971021493, esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Tem um ouvinte aqui perguntando sobre o ataque do Guarani. Boa tarde, Júlio. Sávio, Regis, Todinho possuem juntos 33 gols com a camisa do Guarani em um curto espaço de tempo. Vamos colocar um ano aí, né? Mais de um ano até. Muito bom ver os jogadores apresentando bom futebol com essa camisa. O Todinho aqui, eu até pegando o nome do ouvinte aqui, o Rafael, o Todinho marcou aí contra o Londrina, mas assim, falta regularidade do Guarani com a camisa do Guarani, do Todinho com a camisa do Guarani. Que essa partida contra o Londrina seja um momento de recomeço e que agora ele tenha uma sequência marcando gols. Os números do Todinho nessa temporada não me agradam. Mas em compensação aqui, os outros homens que o ouvinte citou, Regis e o Bruno Sávio, estão fazendo uma temporada espetacular, Gleger. Júlio, essa questão do Todinho, né, é importante dizermos também que a sequência ajuda muito o jogador, né? O ritmo ajuda muito. E o Todinho estava totalmente fora de ritmo. E eu falava direto isso aqui, olha, precisa dar sequência pro cara, ele precisa de quilômetros rodados, ele precisa readquirir a forma. Né? Porque você não... o cara tá em forma, tá 100% fisicamente, mas o jogo, o ritmo do jogo é totalmente diferente, né? A pegada é diferente. E o Todinho, a gente percebe nele que ele tá precisando desse ritmo, tá precisando de jogo para que ele possa readquirir novamente. Você vê nesse último jogo aí, o posicionamento dele, a leitura que ele teve lá no momento do cabeceio do Diogo Matheus para dentro da área, aquilo ali ele tá, a gente percebe que ele já está começando a adquirir esse ritmo, né? Fez a leitura nas costas do zagueiro, a bola vai chegar aqui, foi lá e fez o gol. E o Todinho tem muito essa presença de área, né? Agora precisa jogar, né? Precisa botar na área. O Todinho tá muito mal, foi que nem nas últimas 2 rodadas lá que ele acabou tirando o Todinho, né? Sacando ele do time. Eu falava aqui, olha, não tem que deixar o cara jogar, pô. Tem que dar oportunidade. Mas tá mal, mas não quis colocar pra jogar? Não contratou o Todinho pra suprir a necessidade lá do Davó, porque o time com o Todinho não fica idêntico, mas muito próximo das características do Davó, né? Porque o Todinho é o que mais se parece com a característica do Davó é o Todinho. Então, coloca ele pra jogar e dá sequência. Vai demorar um pouco, o ritmo não é fácil você adquirir. Na minha época a gente fazia jogo-treino, né? Participava de jogos treinos, tinha aqueles campeonatos paralelos que o aspirante, né? Você ia lá no aspirante lá para adquirir o ritmo novamente. Hoje não tem mais. E é jogo em cima de jogo. Então é complicado. Precisa deixar jogar. E o Todinho, eu não tenho dúvida que vai ajudar muito. Sem dúvida nenhuma. Aqui o Guarani firme e forte rumo ao acesso, como falei na mensagem de sexta-feira. O CH errou ao dizer que o Guarani não conseguiria mais jogar no futebol competitivo e que ele tinha atingido o seu máximo. Faço das palavras do Frank Sinatra as minhas palavras. O melhor ainda está por vir. Manda aqui o Alexandre do Cambuí. O Guarani teve uma boa vitória, né, CH? Repito, agora tem alguns confrontos importantíssimos contra times do pelotão da frente. O CRB, agora é o próximo adversário na 30ª rodada. O Sampaio, que está na parte de cima na 32ª, o Vasco na 33ª, o Avaí na 36ª, o Goiás na 37ª e o Botafogo na 38ª, Carlos Henrique. Eu não quero tirar o mérito da vitória contra o Londrina, mas o Londrina está na zona do rebaixamento. A minha opinião não mudou, não é? O ouvinte não está interpretando aquilo que eu falei, não é? E mantém o que eu falei. Eu acho que o time está no seu limite. E neste momento, pelo que eu estou assistindo, o Guarani não vai subir. Eu não sou pitonisa. Eu estou olhando os números e o comportamento do time até o presente momento. Isso pode mudar?
claro que pode. Eu poderia ficar aqui em cima do muro e ficar aqui passando paninho, dizendo, olha aquilo. Não, eu me posicionei, porque é o que eu sinto. É o meu sentimento. Esse time não passa, infelizmente, confiança para mim, apesar de achar que o Daniel Paulista faz um bom trabalho. Acho que ele está tirando leite de pedra. Ele não tem opção para poder ficar mexendo no time. Por exemplo, o Rodrigo Andrade não vai jogar. Quem que vai jogar no próximo jogo? O Índio Nascimento. É o ideal? Vai colocar o Tony? Qual outro jogador que tem? Aí a culpa do treinador? Então é só para pensar em tudo isso. Vou repetir, eu não estou falando de basquetebol nem vôlei. E eu quero que o Guarani suba. E acho que tem condição para isso, mas ficou muito difícil. Estava conversando hoje com o Gleger em off. O Guarani perdeu do Vila Nova por 4-1 em casa, gente. Não pode na Série B dar esse tipo de vacilo. Existiram outros vacilos. Os erros individuais dos goleiros do Guarani, os equívocos do treinador por desconhecer alguma situação e por teimosia, os erros de arbitragem que o Guarani teve ao longo do campeonato, também como a Ponte, uma série de fatores. Um avião não cai por um motivo só. Então, neste momento, isso pode mudar, repito? Pode, claro que pode. Mas eu não posso ficar sem dar minha opinião aqui. Senão fica fácil, né? Eu ficar aqui passando paninho e comentando para agradar a torcida. Não é? Eu vou repetir, eu espero que o Guarani suba, mas eu acho que ficou muito difícil. O Guarani tem que quebrar uma sequência aí de 2 meses sem vencer fora de casa. A última vitória foi contra o Avaí no dia 10 de agosto. Aquele gol no finalzinho, né, do jogo do Avaí, 1-0, a partida na ressacada. Tem uma pergunta aqui pra você, Tigrão, é o Ronaldo. Júlio, pergunte ao Valdemir Gomes se o que ele acha do Alan Al, se o Guarani teria sucesso se mantivesse o Alan Al no comando e se ele continuaria com o Daniel Paulista, pensando no Campeonato Paulista, se pode ser um técnico para continuidade de projeto. E aí, Tigrão, respondendo aqui o Ronaldo. Bom, são 2 perguntas totalmente diferentes, porque são 2 profissionais com estilos próprios, né? E de escolas diferentes. O Alan Al, ele tem um futebol, uma maneira de montar os seus times de uma maneira mais reativa. Um treinador que valoriza bastante o sistema defensivo, com times que sofrem poucos gols e gosta de jogar no contra-ataque, gosta de jogar pela chamada uma bola. Isso é claro que é uma bobagem, uma bola. Não é uma bola só, mas é uma maneira de dizer que de vez em quando ele dá uma espetada. Dentro do seu estilo, vem fazendo um grande trabalho, inclusive no CRB, aí sempre dentro ou muito próximo do G4. Vem fazendo um bom trabalho, mas eu acho que no Guarani ele esgotou todas as suas possibilidades e o desgaste com a torcida era muito grande. Então eu acho que ele não teria conseguido até agora, né, 30ª rodada, em torno da 30ª rodada, ter realizado a campanha que vem fazendo o Daniel Paulista. E quanto ao Daniel Paulista, independentemente do que aconteça daqui para frente, já com 45 pontos e com o primeiro grande objetivo matematicamente alcançado, aí com 9 rodadas para o encerramento da competição, eu acho que ele se credencia sim, corrigindo algumas coisas, alguns níveis de teimosia que não são radicais, para ser o treinador do Guarani também em 2022 para o Campeonato Paulista. Eu, pelo que ele fez até agora, o manteria, por ser um treinador de vanguarda, da nova geração, e que, em termos de números, apresenta uma campanha irretocável. Mas não está dentro do G4. Mas está sempre por ali e faz uma campanha sólida e de muita segurança. Por isso, eu, tranquilamente, sem pensar muito, renovaria o vínculo e o manteria, não sei o vínculo se até o final agora do Campeonato Brasileiro, mas independente do contrato, eu não mediria esforços para mantê-lo também para o Campeonato Paulista. Você também, Gleger? Estava aqui concordando em off com o Tigrão? Sim, sem dúvida nenhuma. Daniel Paulista. Porque o trabalho a longo prazo é melhor, né, Júlio? Dá mais resultado e o Guarani está precisando disso, né? E o Daniel, por tudo que tem feito dentro da competição, claro que em alguns momentos aqui a gente questiona uma opção ou outra, mas isso é absolutamente normal, né? Num contexto geral, ele está fazendo um trabalho maravilhoso e tem que ser renovado o contrato. E eu sempre fui muito, mas muito a favor ao trabalho a longo prazo. Pode ter certeza que o trabalho a longo prazo, a esse sim dá resultado. Agora ficar trocando, ficar mudando,
Ah, mas o treinador... Você se lembra da história do Catalá? E o Guarani foi lá, fizeram um baita de um esforço para trazer o Catalá, que foi muito bem lá no Mirassol, que isso, que aquilo. O que aconteceu? Absolutamente nada. Então, mantenha o Daniel Paulista, porque ele vem fazendo um trabalho maravilhoso e tá de parabéns. Se vai subir ou não, isso aí é consequência do campeonato, consequência da competição. A gente espera que dê tudo certo, que o Guarani consiga uma das vagas. É difícil, é complicado, mas tá aí no caminho, como disse o Tigrão. Não tá no G4, mas tá sempre ali, né? E quem sabe dá um sprint no final da competição e consegue a vaga. Isso aí é só a hora que a bola rolar que nós vamos saber. Mas eu manteria e renovaria o contrato do Daniel, sim. E também é o seguinte, né? O Daniel, ele está conseguindo até, acho que foi ontem que eu me referi, nos últimos 5 anos, só em 2018 que o Guarani não brigou pela permanência. E este ano o Guarani já conseguiu, aí faltando 9 rodadas para o encerramento da competição, os 45 pontos para a permanência. Ah, mas precisa mais, tem que subir. Tudo bem, precisa mais, tem que subir. Mas todo time que entra na competição, no nível aí do Guarani, de times menores, eles entram com um primeiro objetivo, que é conseguir a permanência, e depois partir para um objetivo mais significativo, mais ousado, que é o acesso. Então o torcedor não passou susto de 5 anos, só um ano, 2018, que o Guarani esteve tranquilo e não deu susto no seu torcedor. Teve ano aí, por exemplo, 2017, que escapou aí pelo pelo saldo de gols. Escapou pelo saldo de gols em 2017. Então veja que caminhou no fio da navalha a competição inteira. Então o trabalho é bom. Se ele performar da maneira que vem performando até agora, ele vai conseguir terminar a competição com 59 pontos. Não vai subir, mas a campanha é muito boa. Se bem que, olhando aqui, né, teve aquela derrota cachapante lá no dia 31 de julho para a equipe do Vila Nova. E de lá para cá, o time do Guarani conseguiu 80%, quase 81% de aproveitamento. Ele perdeu de goleada aquele jogo, mas de lá para cá conseguiu resultados importantes. Venceu o Brasil de Pelotas 2-0, o Operário 3-0, o CSA 1-0, Remo 2-0 e esta vitória 3-0, o último jogo contra o Londrina, e ainda teve 2 empates contra gigantes do futebol do Brasil. Botafogo, que está no G4, empatou em 1-1 e empatou com o Cruzeiro, que não está no G4, está no meio da tabela, mas é um dos gigantes do futebol do Brasil e da Série B, empatou também em 1-1. Então veja, 80%, eu estou dizendo aqui que o time precisa rodar com 70%, 75% para subir. Então a performance do Guarani fora de casa é excelente, 40% de aproveitamento. Mas em casa ele vem rodando abaixo por causa de derrotas bobas, como foi essa, uma derrota inexplicável, perdendo para a equipe do Vila Nova em casa pelo placar de 4-1. Mas de lá para cá ele vem rodando com 80%. Então veja, ele tem 4 partidas para realizar em casa. 4 jogos, são 12 pontos. Aqui analisando que ele terá 80% de aproveitamento, são 9,6 pontos. Vamos arredondar para 10, tá? 10 pontos, 40%. Ele tem 15 pontos para disputar fora de casa. 15 pontos, 40% fora de casa. Ele vai ganhar 6 pontos, então são 16. Ele tem 45 pontos neste momento. Mais 16 que ele vai conquistar, ele vai a 61 pontos. Com 61 pontos, isso não estou dizendo para ele fazer nada de excepcional. Não estou falando que ele tem que buscar o efeito raro. Se ele buscar o efeito raro, que é ganhar aí mais pontos do que os 40% que ele vem performando, aí ele pode chegar a 63, 64 pontos. Mas se ele fizer exatamente aquilo que ele vem fazendo até agora, ele vai a 61. E como é um campeonato que está com uma baixa pontuação, com 61 pontos,
ele pode subir. E, ô Júlio, você falou aí panos para manga, é isso? Tô curioso para saber o que é isso. Eu não tenho conhecimento. Essas expressões, né, normalmente elas foram trazidas aqui pelo Brasil pelos portugueses. Então são muitas expressões, algumas até são assim distorcidas ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, muita gente fala corra de burro quando foge. E a expressão correta é corra de burro quando chove, corra de burro quando foge. Essa é a expressão correta. E aí as pessoas falam cor de burro quando foge. Quer dizer, não existe essa cor, né? Ou então cuspido e escarrado, quando o cara é muito parecido com o outro e tal. E a expressão correta é esculpido em Carrara. Carrara, que é um tipo de mármore raro. Então, esculpido em Carrara acabou virando aí cuspido e escarrado. Então, assim como também aquela da batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Quer dizer, a expressão correta é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. O CH, na fala dele agora há pouco, usou uma outra expressão aí, né? Qual? Tirar leite de pedra. Falou que o Daniel Paulista vem tirando leite de pedra. Eu nunca vi essa, hein? É outra expressão, tirar leite de pedra. Difícil. Que não tem uma origem definida. Essa da manga, né? Quando eu morava lá às margens do rio Tibagi, lá no interior do Paraná, a gente colhia muita manga no pé, lá tinha muitas frutas, talvez por isso, frutas e peixe no rio, nas lagoas, Você viu que você foi fazer, fome. Júlio? E lá, para colher essas mangas, a gente usava um pano, porque senão você ia colher a manga cai no chão e ela se espatifa toda e tal, né, e fica ruim. Então a gente usava esse pano, não sei se essa é a expressão, pano para manga, mas pode ser. Agora o Wilson de Márcio, que participa conosco lá de Maringá, aonde a minha tia Alice, falecida, está morando no cemitério local lá de Maringá. Ele está dizendo aqui, pano para manga, sou neto e genro de alfaiate. O cliente perguntou quanto precisa para fazer um terno. E o alfaiate falou 3,50 metros, é suficiente. Se for com colete, precisaria mais 50 centímetros, daí sobra pano para manga. Conclusão, se a conversa for longa, vai sobrar palavras. O Wilson de Márcio também é cultura, falando conosco lá de Maringá. Pode ser, são várias expressões, né? Eu até, sempre que tem uma expressão desse nível, eu recorro ao Câmara Cascudo, Luiz da Câmara Cascudo. Ele construiu um dicionário de expressões. Essa, por exemplo, pano para manga não está no dicionário dele, mas muitas outras estão. E aí eu recorro lá porque ele é o pai das origens, das expressões que são faladas, muitas delas incompreensíveis. A origem é o Câmara Cascudo, viu, Júlio? Isso aí, Batistão. Bom, só para fechar, já que eu ouvi aqui 3 opiniões sobre o Daniel Paulista, queria ouvir do CH também. Quando vai até 7h30, você fica à vontade, né, Júlio? Fico tranquilo, o coração fica tranquilo. Você atiça, né? Mas só para ouvir do CH também, né? Eu vi aqui os 3 colegas sobre o Daniel Paulista, que, olha, feedbacks positivos sobre a permanência do técnico do Guarani. Para você, CH, é um nome para se cogitar aí para a sequência de trabalho no Guarani? Boa pauta essa, viu, Júlio? Eu acho que o momento é pertinente mesmo, que está chegando no final do ano. Eu tenho visto muita gente querer a cabeça do treinador e eu não é o caminho, não. O torcedor que não vai fazer isso, mas é nossa obrigação observar o que ele tem em mãos. E o que ele teve de oportunidade, estou falando de material humano, para poder montar um time. E o Guarani, ele fez aquilo que ele podia financeiramente, né? Errou aqui, acertou ali, mas o balanço é bom. Claro, evidente que se subir fica ótimo, mas o trabalho é muito razoável.
Há quanto tempo a gente não ouve, Júlio Nascimento, a notícia, Marquinhos entrando, notícia de última hora, o caminhão da CPFL está parado na frente do Brinco, cortaram a energia, salários atrasados, funcionários com problema de recebimento. O Guarani tem feito várias melhorias no Brinco, no CT. Estou fazendo campanha para ninguém não, tá, gente? Eu também tenho aqui as minhas críticas à diretoria e ao trabalho do gerente de futebol. Mas ninguém sobe do dia para a noite para a Série A. O Guarani, me parece, à distância, está alicerçando um trabalho bem razoável. Eu acho que o trabalho do Ricardo, presidente, se eu tivesse que dar uma nota para o trabalho dele hoje, eu daria acima de 6, tranquilamente. É um trabalho que tem uma linha, tem muita coisa que eu não concordo, que é natural, democrático, eu tenho aqui as minhas convicções. Mas as escolhas têm mais caminhado para um lado de coerência, nem sempre a coerência dá resultado final, e a gente sabe qual é o resultado que todo mundo busca, do que coisas equivocadas. A gente discute porque é o trabalho da gente, questiona e discorda, mas eu também ficaria com o trabalho do Daniel Paulista, apesar das teimosias. Mas fica aí uma pergunta para aqueles que discordam. Qual é o treinador nesse país que não tem as suas teimosices? Hein, Júlio? É difícil, né? Todo técnico tem aí suas manias. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? Já tem mais do Bugre. É só chamar, Júlio. É isso aí, chamarei sim, Marquinhos. Agora são 6h17. Trânsito. Dificuldades pela Norte e Sul, nos dois sentidos, na altura da Rua dos Alicrins e da Gustavo Ambrusti. No sentido Guarani, o motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Laurão. Pela Princesa do Oeste, lentidão no sentido Guarani, na chegada a Moraes Salles. O Age Bank agora é Age. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Carlos Batista. Agora em Campinas você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está aí prestes a se aposentar ou então já entrou com a papelada, o pedido no INSS, procure a Concede. Concede soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. Hoje não está funcionando, mas amanhã, no período normal, no horário comercial, o pessoal vai ver lá a sua mensagem e já vai entrar em contato contigo para marcar uma reunião para que vocês possam conversar sobre o assunto. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Concede. Agora em Campinas, anote aí o endereço: Avenida Francisco Glicério, 1411, Centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411.
1111. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela, tem rede balançando. É bola na rede. Recupera Fábio Sanches com Marco Júnior. Richard se manda, vem pro campo de ataque. Moisés partiu, vem pra ponta direita. Recolheu, dominou, rolou pra Kevin. Pé direito, cruzou na área, toca de cabeça, é gol! Leonaldi! Gol! Final do jogo, jogada pela direita, pela lateral da grande área, Kevin fez o levantamento na entrada da pequena área, Leonaldi mergulhou e testou firme, mandou a bola no fundo do gol do Avaí, ela bateu lá dentro e fez chuá. Leonaldi de cabeça para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, examada Ponte Preta, Ponte Preta, dá-lhe macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca, a torcida vibra, da pele até o osso na ressacada em Florianópolis. Leonaldi, 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 camisa 18. Empata o jogo na ressacada. Avaí 1, Ponte Preta também 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da característica do Leonaldi. Ele é volante, mas ele pisa sempre na área. Ele tá sempre na área. Depois de uma jogada trabalhada pelo lado direito entre Moisés e Kevin, o camisa número 25 fez o cruzamento. No meio dos grandalhões do Avaí estava o pequenininho Leonaldi, que de cabeça mandou a bola pro fundo da rede do Avaí. Leonaldi marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da ressacada. Avaí 1, Ponte Preta também 1. Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. São 18 horas e 25 minutos em Campinas e aqui no Bandeirantes Esportiva. Quero falar da Corbela Tintas, a parceira do pintor.
é onde você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Com alta tecnologia e inovação, atua como um escudo protetor e traz em sua fórmula o polímero flexível da Coral, que estica e volta, protegendo as casas contra fissuras, mofos e algas. É a melhor solução para proteger contra as mudanças climáticas e efeitos do sol e da chuva nas paredes externas da sua casa. É por isso que eu não canso de repetir. Use a Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante e tenha uma das casas mais protegidas do mundo. É proteção sol e chuva impermeabilizante, hein? E você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é. Informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Antes do noticiário, eu posso fazer 3 perguntas para você? Pode, claro, com certeza. Hoje no Nossa Área eu trouxe um número a respeito das últimas contratações da Ponte nos últimos 4 anos. Foram 42 atacantes desde 2018. A primeira pergunta, você ficou assustado com o número? Fiquei, né? São uma média de mais de 10 atacantes por temporada, é muita coisa. Muita coisa. A segunda pergunta, você sabe quantos desses 42 passaram pela Ponte e não marcaram nenhum gol? Eu chutaria mais da metade, Lupe. Mais de 21. 22 atacantes. Olha. E a terceira e última, você me permite falar o nome dos atacantes? Vamos lá. Então vamos lá. Prepare o coração, hein, torcedor ponte pretano. Vamos lá, Bruno Michel, temporada 2021, 11 jogos, nenhum gol. Dadá Belmonte, 2019, 18 jogos, nenhum gol. Dudu, 2019, atacante, 2 jogos, nenhum gol. Facundo Batista, ele é uruguaio, hoje eu falei que ele era argentino, você tem razão, uruguaio. 2019, 4 jogos, nenhum gol. Gabriel Vasconcelos, 2018, 12 jogos, nenhum gol. Iago, tá na temporada, ainda tá em 2021, eu coloquei esses atletas que não marcaram ainda pela temporada, mas eles podem sair da lista. Isso é um incentivo para eles. Iago, 2021, 11 jogos, nenhum gol. João Carlos, 2019, atacante, 9 jogos, nenhum gol. João Vitor, nenhum jogo, nenhum gol. Josiel, 11 jogos, nenhum gol. Marlisson, 2019, 4 jogos, nenhum gol. Peraí que eu me perdi aqui, achei. Matheus Anderson, 2020, 8 jogos, nenhum gol. Matheus Oliveira, 2019, 17 jogos, nenhum gol. Neto Costa, 2018, 7 jogos, nenhum gol. Niltinho, 26 jogos, nenhum gol. Osman, 2020, 9 jogos, nenhum gol. Papa Faye, 2020, 7 jogos, nenhum gol. Renato Kaiser, 2019, 2 jogos, nenhum gol. Richard, está no atual elenco, 23 jogos, nenhum gol. Silvinho, 2018, 19 jogos, nenhum gol. Thiago Marques, 2019, atacante, 5 jogos, nenhum gol. Vitor Rangel Batista, 2018, 13 jogos, nenhum gol. Vanderlei, tá no elenco ainda, 6 jogos, nenhum gol. A lista dos atletas que passaram pela Ponte desde 2018, lembrando que eu vou apresentar todos esses números quando terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, mas eu fiquei muito assustado com a quantidade de atacantes que foram contratados desde que a Ponte caiu para a Série B e principalmente o número de atacantes com poucos jogos e com poucos gols nestas passagens, Júlio. Cara, é assim, uma estatística assustadora, né? É assustadora.
E que mostra muito da falta de competência da gestão, né? Das gestões da Ponte aí nos últimos anos. Principalmente quando se refere a atacante. Como que pode, né? Contratar tanta gente assim. E aí os jogadores saem da Ponte e fazem sucesso em outros clubes, né? É o caso do Matheus Peixoto. Matheus Peixoto foi contratado pela Ponte como uma contratação para ser titular. Saiu escorraçado daqui, foi artilheiro no Juventude e agora é artilheiro no futebol europeu, né? E na Ponte da Ucrânia, então. Na Ponte Preta não funcionou. O Paulo Sérgio, que fez 24 gols na temporada, foi vice-artilheiro do Brasil, atrás do Caio Dantas, também não deslanchou na Ponte Preta. E aqui a lista segue, mas alguns nomes aí eu não lembrava. Dudu, não lembrava desse Dudu, cara. Neto Costa, não lembrava também. Tem muita gente aí que eu confesso que você tirou aí do fundo do baú, viu, Lupe? Não estava vou tirar mais no final do ano, viu? No final do ano eu vou trazer todas as contratações, e só para o torcedor entender, contratações que foram feitas de 2018 para cá. Não entra atletas da base, apenas jogadores que foram contratados. Inclusive teve jogadores que foram contratados, na verdade teve um caso que foi contratado 2 vezes, que foi o Lucas Mineiro. Tem 2 jogadores nesta lista que infelizmente já partiram, já morreram, Thales e Daniel. Nossa, é verdade. E já não estão mais entre nós. Então, terminou a Série B, eu vou apresentar, já está tudo planilhado, esses números assustadores dessas últimas 4 temporadas da Ponte. Sem roubar pauta, hein, coleguinhas? Tá tudo certo, é pro Lupe trazer aí a... Não, é do trabalho, faz 4 meses que eu tô fazendo isso. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vou conseguir. Bom, alguém quer comentar aí sobre esse número assustador aí que o Lupe trouxe, principalmente em relação aos atacantes? E detalhe, né? Não temos no atual elenco ainda um goleador nato na Ponte Preta, né? O Rodrigão ainda não deslanchou nos gols. Tem o Moisés aí, que tem os melhores números aí dos jogadores do atual elenco, né? Eu quero falar assim, numa frase. Lá no Rio de Janeiro, eu vou falar só isso daí, não vou comentar nada, até para deixar espaço para os companheiros. Lá no Rio de Janeiro tem um bairro gigantesco, enorme, de praias lindas, chamado Recreio dos Bandeirantes. O Moisés Lucarelli é o Recreio dos Empresários. Tá comentado, Júlio. E aí, CH, muitos jogadores, poucos números estatísticos aí em relação aos gols. É um desastre, né? Parabéns pelo levantamento ao Lupe. Isso é jornalismo raiz. É uma bagunça, uma balbúrdia, né? É troca de homem gerente de futebol, é muita gente na Ponte que não conhece futebol, muito curioso. Eu acho que eu também quero fazer as palavras do Tigrão as minhas. É uma praia, empresário trabalha à vontade, né? Eu não estou falando de desonestidade, não, tá? Estou dizendo que quem não conhece de futebol entrega o clube praticamente aos empresários, as indicações, olha, vão trazer esse, aquele. Isso não acontece só em Campinas, acontece em uma série de clubes no país, justamente por isso. Você não tem cara do ramo que toma conta do clube, só curioso, de boa vontade, o mundo está cheio, precisa de ter competência. E é por isso que acontece essa barbaridade aí, né? Realmente esse levantamento do Lupe é assustador. Eu achava que era um número grande, mas desse tamanho, sinceramente, eu estou negativamente surpreso. E aí, Batistão, ficou surpreso com a lista do Lupe? Olha, a Ponte, desde quando dispensou o Roger, não estou dizendo que isso é uma maldição, não acredito nisso, mas o Roger tinha um plano de carreira que era encerrá-la na Ponte. O Roger entregava um número satisfatório de gols, ficava muito impedido, às vezes até batia a boca com torcedores que cobravam demais o Roger. E a Ponte achou por bem dispensá-lo, frustrou o encerramento da carreira dele, porque a Ponte é o time de coração. Entrevistamos recentemente o Roger, que era técnico na oportunidade da Inter de Limeira, fez lá um bom trabalho, deixou o comando da Inter e agora está aí, inclusive, empenhado em fazer o curso da CBF para virar treinador de futebol. Podia ter feito isso na Ponte,
mas infelizmente ele não conseguiu, não por vontade dele, mas por vontade dos dirigentes. E de lá para cá, a Ponte não conseguiu encontrar um novo centroavante, não estou falando nem somente de atacante, mas um centroavante, um homem de área, que pudesse entregar ao menos aquilo que vinha entregando o Roger. Não estou falando nem de entregar mais. E a Ponte trouxe alguns jogadores. Por exemplo, quando veio o Matheus Peixoto, todos nós avaliamos. Vários desses nomes falados aí pelo Lupe, eles receberam o aval não só da imprensa especializada de Campinas, mas como também por parte da torcida. Que é o caso do Paulo Sérgio. Quando surgiu o nome do Paulo Sérgio, eu me lembro de ter ouvido aqui todos os especialistas aqui da Bandeirantes, não sei os demais aí porque não acompanho, não ouço, mas aqui dentro da Bandeirantes todos foram unânimes em dizer que o Paulo Sérgio era uma boa contratação. Então, isso não significa erro. Ele era o segundo maior artilheiro do país, perdendo aí para o Caio Dantas por um gol. Caio Dantas havia marcado 24 e ele, Paulo Sérgio, 23. Então, o que é que aconteceu? Eu acho, assim, muito simplório dizer que houve erro nas contratações, mas, ao mesmo tempo, é necessário fazer uma meia-culpa, porque muitas das contratações nós assinamos embaixo. Eu cito aqui, por exemplo, os jogadores do Mirassol. O Mirassol tinha feito uma grande campanha, a Ponte lutou no mercado, conseguiu, inclusive, chegar à frente de alguns times que queriam os jogadores do Mirassol, e eles vieram para Campinas e aqui não fizeram absolutamente nada. Luiz Oyama, uma expectativa enorme, fez uma grande partida na estreia dele no Canindé. Eu estava ouvindo o CH e o CH falava aos borbotões, né, com entusiasmo do Luiz Oyama, de que ele realmente foi uma grande contratação e que iria luzir com a camisa da Macaca. Sumiu, desapareceu. Ele teve o seu futebol eclipsado. E aconteceu isso também com o Camilo, e aconteceu também com o Hernandes, o lateral esquerdo, enfim. Então, contratações que, em princípio, são boas contratações, são jogadores que funcionaram em outras equipes, mas no caso da Ponte, não funcionou. Então, por que acontece isso? Qual é o motivo que jogadores que foram bem em outras equipes e por isso foram contratados, na Ponte eles não funcionam, saem da Ponte e vão para outras equipes? Estou citando aqui o Luiz Oyama, não está lá no Botafogo? Não é um dos principais jogadores do Botafogo? Então por que na Ponte não funciona e por que sai da Ponte e funciona em outra equipe? Então é isso, é esse o diagnóstico que precisa ser feito para poder fazer uma avaliação mais correta. Júlio, só queria parabenizar também o Lupe aí pelo levantamento, e também não quero comentário de ninguém, mas o Lupe não falou de contratações de uma maneira geral. Ele segmentou apenas no compartimento do campo que coloca atacantes, né? Ele fez uma relação no contexto, de atacantes, né? Com 40 eu falei aí nomes. Dos centroavantes, falei do Matheus Peixoto e falei do Paulo Sérgio. E aí no final do comentário, mas ele falou 22 nomes que não marcaram nenhum gol. Ele não falou do Paulo Sérgio, ele não falou do Matheus Peixoto, ele falou de 22 nomes que não fizeram nenhum gol. E quando você vem aí e fala que a gente tem que fazer meia-culpa, porque nós apoiamos, esses 22 aí que ele falou, que jogaram na Ponte, alguns mais de 20 jogos, e não marcaram nenhum gol, euzinho aqui não endossei ninguém, não. Eu não vou fazer meia-culpa nenhuma. Eu não endossei ninguém. Esse desfile de empresários aí, com DVD embaixo do braço, e com um cara que não é do ramo. Então ele não falou de Luiz Oyama, que foi boa contratação, ele não falou de Camilo, que foi boa contratação, ele não falou do Neto Moura, que foi boa contratação, o próprio Matheus Peixoto fez gols importantíssimos, inclusive em derby. Ele falou de 22 perebas aí que não fizeram nenhum gol. Então eu não vou fazer euzinho aqui, não. Meia culpa, não. Eu não botei chamego embaixo disso aí, não, em nível de avaliação. Se alguém botou, e agora se desculpe, mas eu não fiz isso, não. Desses nomes que ele colocou aí. Se quiser, ele repete.
Black Azorzinho, quero ouvi-lo. Não, também são números que... Nossa, chega a preocupar, né? Agora, eu fico aqui imaginando, né, o Júlio, ouvintes e os amigos aqui da mesa, o prejuízo, né? Olha, são 22 jogadores que tem aí, eu tô contigo nessa, Júlio, tem muitos aí que eu nem me lembrava, né, da passagem aí pelo Moisés Lucarelli. Agora, já imaginou o tamanho do prejuízo financeiro, tô falando? A gente vê hoje a Ponte aí com dificuldade financeira, com alguns salários atrasados, o pessoal aí tentando se virar para resolver a situação. E se não tivesse contratado esses 22 aí? Olha, porque aí é o seguinte, né? Porque você contrata, você tem que pagar salário, né? E depois, a hora que tem que dispensar, mandar embora, tem que pagar a rescisão. E se não paga, o cara vai para a justiça. Então olha o tamanho da encrenca. Eu concordo 100% com tudo que foi dito aí, de empresários, DVD embaixo do braço, tem muito isso, tem muito. Eu só acho que tem que ser feito um planejamento em cima disso, contratar bons profissionais, né, para que sejam... Porque o cara que é contratado, ele vai errar. Claro, uma contratação ou outra, ele vai cometer erros, como também vai cometer acertos. Agora, o problema é que foi muito, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Esses números são muito preocupantes, Júlio. Muito bem, seguindo então o Lupe. Perdão, antes aqui o CH tem um complemento, pois não, CH? Eu também quero dizer que eu não vou fazer nenhuma meia-culpa, porque todos os jogadores que eu assinei embaixo, nenhum tá nessa lista que não fez nenhum gol. Outro detalhe que agrava todo esse cenário, a Ponte, não esqueçam disso, teve mais de uma vez, teve greve de jogadores por falta de pagamento. Então isso explica um pouco o desempenho desleixado de muita gente que joga nos outros clubes e na Ponte não consegue jogar também. Tem nem tranquilidade para poder trabalhar. Eu quero lembrar mais uma vez, um time não cai de divisão apenas pelo desastre de uma administração. Vem dando cenários, eu não estou dizendo que a Ponte vai cair esse ano, tá? É só um alerta. Não cai de uma hora para outra à toa, não. É uma soma de coisas. Não é evidente os erros de contratação, só a história dos empresários que tem um peso muito grande, mas uma série de situações. Troca equivocada de treinador, contrata sem convicção os comandantes que são os treinadores, uma série de situações que você pode colocar no bojo da análise. Mas repito, eu não vou fazer nenhuma meia-culpa, porque o que eu disse eu continuo dizendo e afirmo. O Luiz Oyama, citado aí, colocado pelo Batista, que eu endossei, ele é titular no Botafogo hoje, então quer dizer que eu não estava errado. Por que não jogou na Ponte? Eu não tenho a mínima ideia. Porque a primeira partida lá no Canindé, onde meteram a mão na Ponte, um pênalti inexistente, e não bateu, foi acidental o Apodi na mão dele, o que jogou o meio-campo da Ponte foi uma barbaridade. Depois parou de jogar. Por quê? Não tenho a mínima ideia. Eu comento os jogos e aquilo que eu estou assistindo. E por conceito, o Luiz Oyama é bom jogador. Mas depois da Ponte se perdeu. E foi embora sem deixar saudades. Tá jogando agora? Tá. Por que não jogou na Ponte, Carlos Henrique? Não tenho a mínima ideia. Muito bem, Lupe. Viu aí a confusão que você arrumou, Lupe? Isso porque eu só falei dos atacantes, né? Não falei dos zagueiros, dos goleiros, dos laterais, dos volantes. Tem mais nessa lista. São 122 contratações nos últimos 4 anos. Mas quando acabar a Série B, eu trago todos esses detalhes, viu, Júlio? Maravilha. Bom, a gente continua dando sequência ao noticiário da Ponte Preta, na sequência com o Antônio Lupe, mas antes, informações do trânsito. Trânsito. Nossa Senhora de Fátima tem trânsito carregado no cruzamento com a Tomás Alva Edson e na chegada ao Balão da Bela Vista, sentido shopping. Júlio Prestes tem lentidão na saída da Norte Sul. Pela Avenida Doutor Heitor Penteado, tráfego intenso na chegada à Praça Arautos da Paz. Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br/saiba mais. Carlos Batista. Bem, são 18 horas e 44 minutos em Campinas. Edu Pinheiro tá chegando aqui no ar da Bandeirantes e tem um recado especial da Nico Paneteria para nós. Cadê o Edu? Opa, na sequência, agora sim, o Edu chegou.
Vamos falar de coisa gostosa que tem história pra contar? Eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos pra você dar uma passadinha por lá, tá? Sempre aberta 24 horas por dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa, preparado na hora com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas, hein? Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem aquele buffet do café da manhã. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de protocolo. Se ligue nos horários, hein? Espaço Kids, na sexta-feira, das 19 às 23 horas. Sábado e domingo, das 9 às 14 horas e das 19 às 23 horas. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Com muito prazer eu falei aqui na Band da nossa Nico Paneteria. Aê! 18h46. Opa, obrigado. Sem o on não falo. Seguindo agora, Lupe, com informações da Ponte Preta aqui no Boletim. Quem é seu convidado hoje, hein, Lupe? Opa, alô, Antônio Lupe, atenção. Vai falar o convidado da Ponte Preta. Quem será que falou com a imprensa? E se falou com a imprensa é bom sinal, porque significa que a lei do silêncio foi quebrada, Lupe. Isso, a lei do silêncio foi quebrada. O Marco Júnior, volante, ele que tem conquistado aí uma das vagas no meio-campo nos últimos jogos, recebendo elogios do técnico Gilson Kleina. Hoje ele falou sobre a expectativa do reencontro com o torcedor que vai acontecer no sábado, às 4 horas da tarde, no jogo da Macaca contra o Náutico. Nossa expectativa é altíssima, a gente está muito animado para a volta do nosso torcedor, principalmente pela nossa boa fase dentro de casa. Acho que vai agregar muito pro nosso jogo, o torcedor nos empurrando os 90 minutos. Será a primeira partida como profissional de Marco Júnior com a presença da torcida no estádio. Quando atuou pelo São Paulo, o volante não disputou nenhum jogo no time principal e agora vai ter a oportunidade vestindo a camisa da Ponte. Marco Júnior fala como conter a ansiedade e o controle emocional durante o jogo com a presença do torcedor da Macaca nas arquibancadas. Acho que a gente está se preparando muito bem para esse jogo, né? Tentar manter muito focado para a partida, e eu particularmente estou muito animado, muito empolgado para conhecer o nosso torcedor, para ver como é a atmosfera do Majestoso. E segurar a ansiedade é esperar o jogo, esperar o juiz apitar, que eu acho que só ali que o frio na barriga vai passar. Além de buscar a vitória contra o time pernambucano, a Ponte vai defender a invencibilidade de 8 jogos no Majestoso. São 6 vitórias e 2 empates atuando em casa. Marco Júnior fala da importância desse desempenho atuando como mandante, principalmente com a volta do torcedor no estádio. O professor Gilson sempre fala que a gente conseguiu resgatar a força de jogar em casa. Acho que é muito importante conseguir fazer pontos em casa, pontuar com vitória, e a ajuda do torcedor vai ser essencial. É o 12º jogador e a gente vai com tudo para mais uma vitória dentro de casa. Quando chegou na Ponte Preta, Marco Júnior teve dificuldades para jogar no time titular. Contra o Botafogo, pelo Campeonato Paulista, jogou improvisado na lateral direita. Com a chegada do técnico Gilson Kleina, Marco Júnior também demorou, mas ganhou espaço no meio-campo da equipe. O volante fala da importância do técnico Gilson Kleina para o bom momento que ele vive na carreira. O Gilson na minha visão, 100% a importância dele no meu futebol. Acho que o cara que me deu a oportunidade, o cara que me deu a confiança,
Então, sempre agradeço ele por que ele tem feito por mim. E agradecer o grupo também, né? Porque se a fase tá boa é porque o futebol do nosso grupo cresceu e tá tudo se encaixando. Marco Júnior também avalia a semana livre e o tempo maior de preparação até o jogo contra o Náutico. Para mim é importante, né? Essa semana que a gente tá tendo de trabalho é importante fisicamente, taticamente, pra gente acertar os detalhes. Então tá sendo uma semana bem proveitosa. A gente espera chegar muito preparado pro jogo de final de semana. Antes criticado, o meio-campo da Ponte vem crescendo de produção nos últimos jogos, mesmo com mudanças de atletas em algumas partidas. Marco Júnior fala do desempenho do setor e a parceria com o Leonaldi na última partida no empate contra o Avaí. Acho que o nosso meio de campo se deve pelo professor Gilson, que acertou, conseguiu colocar o jeito que ele quer do jogo do meio de campo na nossa cabeça. Acho que não só eu como o Léo, mas como todos os outros, a gente consegue colocar um ritmo bom no jogo, aparecer bem para finalizar, defender bem. Acho que nosso campo meio de campo é muito móvel e acho que a estabilidade se deve a isso. A gente se preparar bem, conseguir ter um bom rendimento físico e tático. Esse é o Marco Júnior, volante da Ponte Preta, e tem uma dúvida, né? Na verdade são várias dúvidas, porque o Gilson está ganhando reforços que estão saindo do departamento médico. É o caso do Ivan, que hoje treinou com o grupo e provavelmente vai ficar à disposição no gol. Na direita, a vaga entre Kevin e Felipe Albuquerque, que também já está em fase final de transição. O Fecim também está em transição e pode retornar para a partida contra o Náutico no sábado às 4 horas da tarde. E no ataque tem o Rodrigão, que também já treina normalmente. Quem não deve mais vestir a camisa da Ponte na Série B, até porque vai precisar passar por cirurgia, é o zagueiro Cleilton. A Ponte informou hoje, através do boletim do departamento médico, que o zagueiro Cleilton sofreu uma lesão no tendão da musculatura posterior da coxa esquerda. Por isso, o atleta vai precisar passar por cirurgia para a reinserção do tendão rompido no osso. O atleta está em tratamento e o procedimento deve ser feito ainda essa semana. A gente está em outubro, a Série B termina já em novembro, então dificilmente o Cleilton deve retornar para vestir a camisa da Ponte na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Cleilton está machucado, o Thiago Lopes está em transição, então já tem aí um estado mais avançado para retornar também ao time. E, por enquanto, o Gilson tem Ryan, Fábio Sanches, Ednei, Gustavo Cipriano e o Douglas, o DG, para o sistema defensivo da Ponte. Júlio. Aliás, né, o Cipriano ainda não foi utilizado, né? Não foi. Não estreou ainda. E se eu não me engano, ele não jogou como profissional também. Nem ele, nem o Douglas. Então, um jogador que passou pelo Santos, foi pra Itália, agora tá na Ponte, mas sempre jogou como ou atleta do Sub-20 ou atleta do Sub-23. Quero até saber como vocês enxergam aí a perda, né, do Cleilton para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador que vinha tendo algumas oportunidades com o Gilson Klein, né, Glega Jorginho? Olha, Júlio, a gente tava aqui falando, né, de atacantes, de volantes, essas coisas de jogadores, e nesse ano, né, nessa temporada, eu acho que as contratações, pelo menos ali pro miolo de zaga ali, foram boas, tá? O Ryan tá muito bem, o Fábio Sanches é muito bom jogador, né? O Cleilton tava dando conta do recado. O Ednei, ele oscila um pouco, né, mas também é bom jogador, né? Inclusive na última partida foi muito bem. Pode ser que apareça aí como titular aí numa sequência no próximo jogo. Mas perde o Cleilton, mas eu acho que peça de reposição a Ponte tem sim. Tomara que o Thiagão volte logo, né? Tá aí já na transição, como disse o Lupe, que é muito bom jogador também. Na hora que recebeu a oportunidade, deu conta do recado. Teve a infelicidade da contusão, mas tá voltando. Eu acho que por aí, viu, Júlio, o Gilson Klein não vai ter muito problema, não. As coisas estão caminhando bem pro miolo de zaga, os zagueiros que têm jogado têm dado conta do recado. Tô gostando muito. As contratações, pelo menos nesse setor, deram muito certo.
E aí, CH, Cleilton é um desfalque para a Ponte Preta para a sequência da temporada. Queria que você falasse também sobre o Marco Júnior, né, que foi o personagem que o clube trouxe na entrevista, que tem crescido muito de produção nesse meio campo da Macaca, hein, CH? Ah, não há dúvida, Júlio. O Marco Júnior acertou o meio campo, né? Ele não tem preguiça de jogar, ele tem um jeitão que a torcida gosta, além da competência. Marca, se posiciona bem, tem bom passe, tem leitura de jogo, é um jogador que estava aí, né? E o Locatelli jogando, e o Locatelli entrando, e o Locatelli sendo titular. Apareceu o Marco Júnior, graças a Deus. Bom jogador, e hoje ele é titularíssimo desse meio campo do time da Ponte, e ele fez o resto também crescer, né? Até o André Luiz subiu de produção com a entrada do Marco Júnior, e olha que o André Luiz é um jogador extremamente limitado, marca muito bem, é alto, essa coisa toda, mas melhorou com a entrada do Marco Júnior do lado dele. Eu lamento muito a contusão do Cleilton. Eu acho que a Ponte tem peças de reposição, mas num campeonato longo você precisa de outro jogo aí, 2 ou 3 jogos atrás aí, a Ponte estava com 3, 4 jogadores na posição com problema, cartão, contusão, essa coisa toda. Zagueiro precisa ter, vai fazer falta sim, mas assim, ele não é mais o titular da equipe, mas numa questão de composição de elenco sempre faz falta, Júlio. E aí, Batistão, quero te ouvir também, né? Cleilton machucado, Ivan Quaresma voltando e o Marco Júnior com muita moral na Ponte Preta, Batistão. A Ponte tem tido muitos problemas de lesões e isso tem atrapalhado sobremaneira, porque o elenco é curto, não tem um elenco assim bastante significativo e todo jogador que perde, Cleilton não volta mais, né? Não sei quanto tempo ele tem contrato aí com a Ponte, mas são 9 rodadas até o final da competição. E aí há um problema muito sério, porque depois, quando ele voltar, se é que ele tem condições de voltar antes do término do campeonato, tem o período de transição e aí já terminou a competição. Eu até fui dar uma olhada aqui, né, em outros times para ver até na Série A como que estão essas questões de lesões, porque o São Paulo vem com muitas lesões na competição, 37 lesões em 56 jogos, mas o campeão de lesões é a Chapecoense, 38 lesões em 47 jogos. E não é de se espantar que a Chapecoense está afundada na zona de rebaixamento, perdeu inúmeras peças ao longo da trajetória da competição, o mesmo ocorre com o Grêmio. 36 lesões em 57 jogos. O América Mineiro, 32 lesões em 44 jogos. Internacional, 31 lesões em 49 jogos. Flamengo, 29 lesões em 56 jogos. Palmeiras, 29 lesões em 57 jogos. O Corinthians, 28 lesões em 49 jogos. Atlético Mineiro, 27 lesões em 57 jogos. E aí, já pulando aqui, né, para não ficar aí gastando tempo com isso, o time que menos lesões teve na Série A do Brasileirão foi o Atlético Paranaense. 9 lesões em 57 jogos. Ou seja, é um caso de estudo. Tinha que ver o que é feito na preparação física lá do Atlético Paranaense para saber como é que ele teve um número tão baixo assim de lesões. Então a Ponte tem sido terrivelmente prejudicada ao longo do campeonato por causa das lesões. Mas o que importa no caso para a Ponte, eu estava dando uma olhada aqui, né? A Ponte vem aí com 8 jogos em casa. Vem, portanto, invicta em casa com 6 vitórias e 2 empates. Isso aí dá 86% de aproveitamento. 86% de aproveitamento nos jogos que ainda restam para a competição, para terminar a competição. Então, veja, claro que é difícil, né? Eu peguei aqui os jogos em casa, a Ponte tem um Náutico pela frente, que são jogos muito difíceis. Começando por esse diante da equipe do Náutico. Aí tem o Vitória, outro jogo complicado, difícil. Tem o CRB,
Equipe que está lá brigando lá pelo G4. Tem o Botafogo em casa. Tem também em casa o último jogo, que é contra a equipe do Coritiba. A performance da Ponte fora de casa é muito ruim. Contra o Operário aí ganhou seu primeiro jogo. Fora de casa até então tinha tido 4 empates. Então os jogos em casa, se ela repetir a performance dela nos últimos jogos, não precisa nem fazer os 86% de aproveitamento. Ela terá a condição de fazer o número necessário que precisa, 44 pontos, para permanecer na Série B Zona. Então não precisa nem contar com os pontos fora de casa. E olha que fora de casa ela tem o Londrina, que muito provavelmente, né, na antepenúltima rodada, ela vai enfrentar o Londrina lá no Estádio do Café. Provavelmente lá naquela oportunidade o Londrina já terá sido rebaixado. E a Ponte, se o Londrina não foi rebaixado naquela altura da competição, ela tem um confronto direto contra a equipe do Londrina. Então, mais uma expressão aí, Júlio, está com a faca e o queijo na mão para permanecer. Essa aí eu sei. Hoje é o dia das expressões. É, o dia das expressões. Valdemir Gomes, quero te ouvir também, Tigrão. A Ponte Preta está sofrendo com as lesões, né? Tinha muita gente no departamento médico, agora a informação que o Cleuton está mesmo fora, mas a expectativa pela volta de alguns jogadores importantes como o Ivan. E a mesma questão que eu passei aqui para os nossos colegas, queria que você também falasse sobre o crescimento de produção do Marco Júnior, que tem jogado muita bola nesse meio campo da Ponte, Tigrão. É verdade. Tem jogado sim, tem evoluído e ele tem uma característica que o diferencia, né? Da maioria dos jogadores que vem ocupando essa posição, ele tem uma mobilidade muito grande, né? O Marco Júnior. Você percebe, por exemplo, que quando a Ponte tem um escanteio ou uma falta lateral ofensiva para bater, e o Marco Júnior, ele acaba ficando como o homem da cobertura. A zagueirada toda desce e ele fica como o último homem para cortar aquela bola comprida. Por quê? Porque ele é um marcador versátil, né? Ele é um marcador de velocidade, que dá o bote rápido. Então o Gilson deixa o Marco Júnior e adianta os jogadores mais altos, o que também é meio que óbvio. Agora, quando a Ponte tem a bola, dos volantes, ele é que aparece mais adiantado. E tem ocupado muito um espaço do lado direito do campo, né? Ele faz ali uma trinca ali, às vezes, na passagem com o Kevin, ou quando está o Felipe Albuquerque, juntamente com o Richard. Então é um jogador que se movimenta muito no campo. Se você pegar aquele mapa de calor do Marco Júnior, você vai perceber que ele talvez seja um daqueles que mais movimentação tem, que mais mobilidade tem dentro do campo. Então, um jogador que aí também tem méritos do treinador, evidentemente que o Gilson conseguiu encontrar uma maneira do jogador atuar, e isso, lógico, se repete no desempenho dele dentro do campo. Quanto ao Cleilton, eu queria rememorar aos amigos aqui o lance tenebroso onde ele se contundiu. Na verdade, ele se contunde sozinho, e é um jogador muito voluntarioso, e ele acabou soltando a perna para tentar chegar numa bola, e a perna dele foi embora. Mas ela foi embora. Ela escapou do corpo, a ponto de ter ficado num ângulo não reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, né? Então 90 graus é quando o cara ergue a perna até a posição da cintura. Então, com relação ao tronco, ele forma um ângulo de 90 graus. Ele formou um ângulo de 180 graus com relação ao tronco. Ou seja, a perna ficou na mesma direção. Ela subiu, foi lá em cima e ali rasgou o músculo. Eu me lembro perfeitamente, até estou dando aqui uma folhada, o Lupe pode me ajudar, mas estou aqui abrindo aqui os papéis, e para ver o jogo em que ele foi substituído por essa... Vila Nova. Foi contra o Vila, né? Isso. Foi contra o Vila, o jogo do furto. Portanto, penúltimo jogo aí da Ponte. Escapou, você lembra desse lance, ô Lupe? Lembro sim. A perna dele saiu voando, deu a impressão que perdeu o freio
E ela ficou em ângulo reto, quer dizer, a gente consegue fazer isso com o braço. Com a perna é impossível. Foi lance de contorcionismo. E nessa escapada que a perna deu, e também isso ocorreu porque ele escorregou com o pé de apoio, e aí a perna subiu demais, o corpo se desequilibrou e a perna escapou, é que houve esse descolamento aí da musculatura do posterior do osso, pô, um negócio gravíssimo, que precisa, você ver, uma questão muscular que necessita de cirurgia. A gente ouve falar de cirurgia em jogador de futebol em questão óssea, ortopédica ou ligamentar, mas em questão muscular é muito raro. Então você vê que é aquele negócio de descolar a carne do osso. Foi isso que aconteceu com o Cleilton. E a gente torce muito, mas muito, para que ele se recupere, que a cirurgia seja o mais bem sucedida possível e que ele volte o mais breve possível, dando sequência à sua carreira. Mas no momento eu fiquei com essa sensação de que tinha sido alguma coisa grave, apesar dele ter saído andando. Eu fiquei com essa má impressão pelo ineditismo do lance, né? Pela inclinação que a perna tomou, o ângulo que ela fez, onde ela foi parar com relação ao tronco. E eu vou dizer para vocês que acho que o Cleilton vai fazer falta. Ele é um jogador instável, de alguma irregularidade, mas que fez boas partidas. É um jogador muito voluntarioso, que vai pro pau, que vai para a dividida, às vezes perde o tempo, mas ele entrou no time quando veio aí de uma região do mundo onde o futebol é muito pouco divulgado, poucos de nós entendemos a contratação, e ele veio, entrou a primeira e virou titular, né? Não porque seja um zagueiro técnico, um zagueiro que esbanja a categoria, não é isso, mas pela sua voluntariedade. Então, num momento como esse agora, vai fazer falta. E com relação a esse meio time aí, que o Lupe diz que está voltando, né? Você pega Felipe Albuquerque, você pega Fecim, você pega Rodrigão, e vai andando aí. É muita gente voltando depois de ter passado por transição. E isso não é bom. Porque o que acontece com o cara que está voltando? É mais ou menos igual nós falamos aqui no bloco do Guarani Futebol Clube, do Diogo Matheus. É mais ou menos. Não, o cara era titular, ele tem que voltar. Mas ele nunca volta no ritmo que ele tinha quando ele deixou o time por contusão, como o Regis, por exemplo. E na Ponte é a mesma coisa. Foi assim com o Camilo, vai ser assim com o Fecim, vai ser assim com o Rodrigão, vai ser assim com o Felipe Albuquerque. Então, eu acho que o Gilson tem que ter a inteligência de não voltar com todo mundo junto. Todo mundo que está voltando de contusão e que era titular quando se machucou, tem que voltar de leve. Se ele tem 4 para voltar, volta com 1 ou 2. Aí troca durante o jogo e põe para jogar mais 1 ou 2 que estão voltando e estavam no banco. Que ele não cometa o desatino de voltar com todo mundo junto. Por exemplo, o Felipe Albuquerque está voltando de contusão, mas o Kevin entrou bem no time. Kevin fez uma belíssima partida lá contra o Avaí, por exemplo, que é o último jogo, do recorte recente que a gente tem. Por que ele precisa agora? O Rodrigão também está voltando. Qual que é mais urgente para voltar? O Rodrigão, que tem como substituto o João Veras, ou o Felipe Albuquerque, que tem como substituto o Kevin? Esses são critérios de inteligência de um treinador de futebol. Espera um pouquinho. Aonde que eu sinto menos a falta do titular? No comando de ataque ou na lateral direita? Claro que é no comando de ataque. Então tenta condicionar, pelo menos para uma parte do jogo, o Rodrigão, cuja falta é muito maior. E o Felipe Albuquerque condiciona um pouco mais. Bota num pedaço do jogo, mas lá para frente, dependendo daquilo que estiver acontecendo. Porque do contrário, nós poderemos ver 4 a 5. O Ivan, que está voltando, também não jogou. Então tem Ivan, tem Felipe Albuquerque, tem Fecim, tem Rodrigão. Quem mais, Lupe? Ajuda aí.
e já está em condições de voltar no jogo de sábado. São esses. É muita gente, pós-transição, tem o Thiagão voltando também. Esse talvez ainda não vá nem para o banco. Esse ainda não. Mas está bem perto, é o quinto. Então o que o treinador inteligente tem que fazer? Mas são titulares, passaram pela transição, tem que voltar. Mas não volta com todo mundo junto não, que perde o jogo. Vê onde que está mais urgente, vê onde que existe a maior carência. Lateral direita, não precisa voltar agora. O Kevin dá conta. O Ivan, precisa voltar o Ivan? Depois da partida excepcional que fez o Igor Vinhas? Mas o Ivan é o líder. Avalia direitinho como é que vai estar o Ivan. O Fecim precisa voltar ou joga com 3 volantes? Deu certo com 3 volantes. Por que não? Mas é em casa. Não tem problema nenhum. Vai voltar com o Fecim a meio pau, perder o meio campo para a correria do Náutico, que é um time intenso, voltou a ser intenso com o retorno do Hélio dos Anjos. Eu vi a correria do Náutico ganhando de 3-2 do Goiás na sua última partida. Então a Ponte vai ter problema nesse jogo. Por que não os 3 volantes? Por que não o Marco Júnior, que é titularíssimo? Por que não o Leonaldi, que é titularíssimo? Por que não, de repente, essa experiência de começar com um jogador que só vem ficando no banco e entra com o jogo em andamento, e colocar esse cara para jogar pela sua experiência, né? Pela sua qualidade técnica que ele tem? Por que não o Lucas Cândido, desde o início? São situações que tem que ser avaliadas. O André Luiz é titularíssimo e cresceu de produção. O CH lembrava um lance aí que é verdade, eu concordo. O crescimento de produção, correndo mais nesse meio campo do Marco Júnior, fez até o André Luiz crescer. Então por que não começa com o André Luiz, com o Marco Júnior e com o Leonaldi, liberando ora o Leonaldi, ora o Marco Júnior, e mantém os 3 atacantes? Por que não começa assim, já que o Rodrigão vai correr muito pouco e alguém terá que correr por ele? Aí ele teria o Rodrigão, teria o Richard, que cresceu de produção apesar de não marcar gols, e teria o Moisés, que é o melhor jogador do time. São situações que tem que ser avaliada. Não, mas eu vou voltar com o Fecim, porque aí você volta com o Fecim totalmente sem ritmo, totalmente desambientado, e perde o meio campo para o Náutico e dá todos os espaços. Então são situações que às vezes o treinador tem que ter essa inteligência tática e essa inteligência estratégica de não voltar com um número tão grande de jogadores que vieram da transição numa mesma partida, Júlio. Trânsito. Volta do feriado é tranquila pelo corredor Dom Pedro. Desde a sexta-feira até as 4 da tarde de hoje, trafegaram pela Dom Pedro 460 mil veículos. Neste momento, o motorista enfrenta lentidão no sentido Anhanguera, na altura da Guilherme Campos e da Ceasa. Dica pra você, motorista: conheça o app do Gringo, o melhor amigo do motorista. Consulte os débitos do seu veículo sem fila e sem ficar em vários sites. Baixe o app. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra.
Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração a ser mais forte. Seja sócio campeão. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Primeiro ouvinte no ar. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde a todos aí do programa. Esses comentaristas da Bandeirantes são ótimos. O Valdemir Gomes supera todos eles, hein? Porque esse cara é sensacional. Valdemir Gomes. Narrador Carlos Batista, sem comentário. Você, Júlio Nascimento, sensacional. Cara, sou seu fã. Gosto muito de ouvir o programa quando você está na apresentação também, viu? E pro Carlos Batista aí. Tinha narrador que falava assim que na hora do gol ele narrava que mandou a paixão da Burtueja para fazer folia nas suas redes. Desvenda para nós o que é isso, Carlos Batista, por favor. Fernando, Parque Cidade. Mandou a paixão da Brotoeja, é isso? Mandou a paixão da Brotoeja. Brotoeja. Tá aí a Quinta Sinfonia de Beethoven, 4 notas. Brotoeja é uma doença, né? Também conhecida como miliária, mas eu não sei. Talvez ele tenha ouvido aí um antigo narrador com essa expressão. Às vezes são expressões que não têm uma certa lógica, mas procuro pesquisar. Mais um ouvinte no ar. Repetindo, JJ, jogar juntos. Fausto de São Paulo. JJ, jogar juntos, errou. Mais um ouvinte no ar. Oi, Júlio, boa tarde, Edson Martins. O JJ é o jogador jumento. Um abraço a todos aí. E aí, Tigrão? Apareceu. Acho que acertou, hein? Apareceu, né, ô Gregor? Eu acho que acertou, hein? Qual é o nome dele? Tigrão, claro que vai dizer, mas eu tô achando que acertou pelas palmas, hein? Não, acertou, fechou. Aê! Fechou. Como é que é o nome do ouvinte? Vamos botar novamente aí. Oi, Júlio, boa tarde, Edson Martins. Edson Martins.
Edson Martins. Edson Martins, depois precisa passar o contato para mim, para que eu providencie o envio do presente, tá bom? Edson Martins. Eu preciso do telefone do contato dele. E não sei como é que tá de tempo aí, Júlio, o Batista. Tá estourado. Tá estourado? Sim. Então tá bom. Depois, eu ia dizer de onde que surgiu, né? Que dia, o momento. Resuma aí em 15 segundos. Eu falo, pô, mas como que tem jogador jumento? Mas depois eu conto. Assim, a gente deixa em aberto isso, mas é uma situação bem recente aí, que aconteceu num jogo de futebol. Eu falei, pô, mas que coisa, não? Que jumentada que esse nego deu. Ele poderia bem ter ficado quieto e não ter feito isso que fez dentro de campo. Mas depois eu dou uma explanada num dia com um pouco mais de tempo. O importante é que acabou o mistério. JJ é jogador jumento. Aê! O Rogério Assis, o Canhão, narrador da Rádio Bandeirantes, você tem uma expressão jumentice, né? Jumentice. Isso, ele fala sempre. Ele fala sempre. Mas então tá aí, desvendado o mistério, JJ, jogador jumento, e o Tigrão vai entrar em contato com o Edson Martins para endereçar a ele um presente especial. Pode aguardar aí o Edson Martins, parabéns. Mais um ouvinte no ar. A Band, Júlio Nascimento, CH, Leger, Carlos Batista. Um abraço a todos aí da mesa. A minha opinião sobre a permanência do Daniel Paulista continuar no Guarani. Isso vai depender de como o Guarani vai estar o ano de 2022. Se subir, não. Mas se permanecer, eu acredito que ele deveria continuar para fazer um bom trabalho. Nós temos uma estatística nos últimos 3 ou 4 anos no futebol brasileiro, que todos os treinadores que subiram da Série B e permaneceram com o clube na Série A não fizeram nenhum bom trabalho. Eu quero que vocês me citem um que vocês lembram que subiu e permaneceu no Campeonato Brasileiro e continuou como técnico. Um abraço, Mauro do Planalto. Gilson Klein em 2012, subiu em 2011, 2012 fez um grande trabalho, a Ponte fez um campeonato tranquilo, tanto é que ele foi convidado a substituir o Filipão no Palmeiras. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite. Baltazar, Parque Santa Bárbara. Gostaria que você fizesse uma pergunta pro Batista. Há 2 semanas atrás ele estava dando uma entrevista pro Milton Neves, e que o Milton Neves estava entrevistando o Beto Zini. Ele entrou para estar falando também, foi convidado para falar com o Milton Neves. E o Beto Zini disse que o Guarani não tem mais nenhum jogador que é do Guarani, que é tudo de empresário, que o Guarani acabou, que nada de clube social, nada lá funciona mais. Aí eu gostaria de saber que o Batista desse informação pra gente. O Beto nessa entrevista, Beto Zini, foi entrevistado pelo Milton Neves, e o Milton Neves me convidou para participar da entrevista. Eu participei de uma parte da entrevista. Quando comecei a participar, esta parte já tinha sido abordada. E o Guarani se referiu à questão do estádio, que não pertence mais ao Guarani, é verdade, pertence a Magno. E envolve também a questão do CT, mas para tomar posse vai ter que construir um novo estádio, que até recentemente teve aí uma assembleia para aprovar a construção da nova arena do Guarani lá no terreno da Bandeirantes. Parece que há um impedimento também jurídico com relação ao ex-presidente Álvaro Negrão. Então a coisa está caminhando. Com relação aos jogadores, eu não tenho conhecimento que os jogadores todos não pertençam ao Guarani, até porque isso não é permitido, não é possível, né? O futebol foi transformado em futebol empresa, mas o Guarani ainda não aderiu. Então eu acho muito difícil que o Guarani, que o elenco inteiro do Guarani pertença a empresários. O que ocorre com o Guarani é o que ocorre com vários outros clubes, é que os jogadores são jogadores mortadela, jogadores pizza, são fatiados. Então o clube tem um percentual
mas ele está dividido com outros empresários. Então não tem nenhum clube no Brasil que tenha aí 100% dos direitos econômicos de um determinado jogador, mesmo que ele tenha sido gerado na base. Mais um ouvinte. Boa tarde, Júlio. Boa. Júlio, gostaria de saber a opinião da equipe. O que eles acham do Matheus Ludwig jogar no lugar do Rodrigo Andrade e deixar o Diogo Matheus na lateral. O que eles acham disso aí? Obrigado. Eu fiz essa pergunta de manhã na hora do almoço. Como você só vê as mensagens de texto, aí não deu para você ver. Obrigado, Júlio. Tenha uma boa noite. Valeu, boa noite. Dá pra pensar, Glega, rapidinho, no Ludwig como volante? Ah, não. Acho que não, né? Acho que é índio mesmo. Tem outras opções. Tem o próprio Pedro Acorce também que faz essa função, né? Não dá, ficar deslocando o jogador aí seria até uma alternativa, mas não acredito. Não acredito nisso não, Júlio. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. Wilson de Maringá. Esses jogadores não dão certo na Ponte Preta porque o esquema de jogo da Ponte Preta sempre foi defensivo. Sempre os volantes jogaram para trás e os atacantes ficam marcando o lateral. Esse é o problema da Ponte Preta. Todos que vêm aqui naufragam. Niltinho, Richard, sabe quando esses caras vão fazer gol? Dia 40 de fevereiro. Essa é a minha opinião. Um abraço. Valeu, Wilson. Obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa noite, Alex do Centro. Eu gostaria de saber qual o jogador que está mais tempo em um time de futebol aqui no Brasil. Na minha opinião, eu acho que é o Nicão, que jogou na Ponte e está no Atlético Paranaense um bom tempo. É só para saber. Para saber como, por exemplo, o Atlético Paranaense cuida das coisas deles lá, né? Uma base forte, né? Estruturado, né? Então, eu acho que o Nicão é o jogador que tem mais tempo em um clube aqui no Brasil. Só se eu estiver enganado. Boa noite, Alexandre Ponte Pretano, da pele até o osso. Valeu, Alexandre. Campinas. Geralmente são os goleiros, tá, Alexandro? E no caso a ordem é Fábio do Cruzeiro, Santos, Atlético Paranaense e Cássio do Corinthians. Na ordem aí são esses os 3 jogadores mais longevos. O Wilson do Coritiba estaria na lista, mas ele teve aí uma passagem recentemente pelo Vitória. Mais uma para fechar? Vai. Boa noite, Júlio. Eu gostei da alusão que o Tigrão fez aí com relação a essa resenha que o Tigrão fez aí com relação ao que foi levantado pelo Lupe aí com a quantidade de jogadores, de atacantes que a Ponte Preta arrumou aí nesses últimos anos. E realmente eu só não concordo numa coisa com o Tigrão, porque o Recreio dos Bandeirantes e tal, a praia bonita, cheia de beldades e tal. Aqui, com essas tralhas que veio aí, que foi contratado, isso daqui está mais para Piscinão de Ramos. Eu queria aproveitar e parabenizar pela transmissão que vocês têm feito aí da Série C. E, surpreendentemente, eu tenho visto bons jogos, bons jogadores. Eu não sei se esse pessoal da Ponte Preta não tem olhos para ver. O último jogo que jogou Manaus, jogou contra Tombense. Que time arrumado. E não é um time que caiu de paraquedas, não. Pegou o bicho papão, que era o Novo Horizontino lá, e meteu de 4, né? E me chamou muito a atenção o rapaz, eu esqueço o nome dele, ele fez o segundo gol, o gol de empate do Manaus. Será que não tem alguém ligado para dar uma cutucada e tal, de repente? Pode até não dar certo, mas seria pior do que João Veras e Rodrigão? Um abraço para vocês aí, boa noite. O que vocês acham da minha opinião? Abraço. Boa noite, Frank Bob, obrigado pela mensagem. Aqui rapidinho, destaque final dos nossos comentaristas. Palpite para Bahia e Palmeiras, hoje transmissão da Bandeirantes. Glega. Bahia 1-0. CH, o seu destaque final, seu palpite para Bahia e Palmeiras. Professor Guto vai ganhar mais uma, 2-1 pro Bahia. Boa noite. Boa noite, Tigrão. Palpite pro jogo, Tigre.
2-0 Bahia, Júlio, boa noite. Boa noite, Carlos Batista, seu destaque final e seu palpite também, Batistão. 2-1 Bahia, e o agradecimento a todos que participaram conosco. Não deu para atender todo mundo, mas é legal demais tê-los conosco. E muito obrigado ao Frank Bob, que elogiou aí a transmissão da Série C todo sábado, 5 da tarde. E esse jogo que ele falou, né? O Manaus tinha metido 5-0 no Novo Horizontino e empatou com o Tombense lá em Tombos, placar de 2-2. Foi um belo jogo, especialmente no segundo tempo, uma partida cheia de alternativas. Valeu, Frank Bob, muito obrigado pelos elogios. É isso aí, grande abraço a todos, valeu, Júlio. Valeu demais, agradecendo aqui Alexandre Almeida e Jorge Cardoso. Fique agora com a programação nacional da Rádio Bandeirantes. Até amanhã, gente, boa noite. Bandeirantes.